presença do Espírito Santo aí. Glória a Deus. Ele é uma pessoa, nós nos relacionamos com Jesus através dele. E eu quero falar, Espírito Santo, nós honramos a tua presença. Tu tens total liberdade aqui para mudar tudo o que está pré-estabelecido até aqui, mas o Senhor está no comando de tudo. Amém? Galera, eu queria gastar alguns minutinhos aqui me apresentando, para quem não me conhece, né? Alguns me conhecem muito pouco, outros nunca ouviram falar de mim, nunca me viram, né? Mais Deus os loucos para confundir os sábios, amém? Eu vou pedir para todo mundo fechar os microfones para não ficar com ruído, tá bom? Mas assim, eu quero ter uma aula bem interativa, vou pedir para vocês abrirem Bíblia, tá? Vou pedir para vocês me ajudarem aí com os versículos. Quem for bom de Bíblia aí já fica ligeiro. Meu nome é Carlos Júnior, eu tenho 35 anos, eu sou casado há 11 anos, com a mesma esposa, glória a Deus. Tenho uma filha de 9 anos e mais 2 enteadas, vai fazer 17 em dezembro e uma outra de 18 anos, vai fazer 19 em fevereiro, ano que vem. Bom, congrego hoje na Igreja Bola de Neve, aqui de Guarulhos, Timóteo Penteado, vizinho da Nova Dimensão, e para quem não sabe, eu conheci Jesus verdadeiramente através da Nova Dimensão, nesses encontrões, não sei se rola ainda, Ju, esses encontros, que era muito tradicional na Nova Dimensão? Hoje não mais. Não mais? Mas enfim, eu conheci Jesus, né, num desses encontrão, não lembro nem qual era o nome que dava na época, mas é aquele que você vai para um sítio numa sexta e volta no domingo, aleluiado, igual um louco, falando de Jesus pelos cotovelos, né? Não era Eu sou um impacto? desses. A gente tem a campa, né? A gente tem a campa e o impacto. É o impacto. Então deve ser o impacto, que é... O impacto né? a gente tem. Então, é que eu não lembro o nome e tal, mas é isso aí, que vai no fim de semana, uma galera, né, num sítio, e volta no domingo, né? Então eu fui impactado por Jesus, né? Eu vi Jesus face a face e minha vida mudou. Mas não foi fácil, tá? Isso foi quando eu tinha mais ou menos uns 21 anos de idade, hoje eu tenho 35. E poucos meses eu me batizei aí na sede, na época eu congregava, acho que muitos de vocês nem devem saber, ou nem deve ser dessa época, eu congregava na Nova Dimensão, que tinha uma unidade aqui na Tiradentes, em frente à igreja ali, o Padre Conrado, né? E, enfim, acho que é o Padre Conrado. Enfim, e aí, mas eu me batizei na sede, o Batistório, aí não sei se é do mesmo jeito, ainda batismo dentro do templo aí. E, cara, glória a Deus por isso, e Deus não faz nada à toa, né? Deus tem os planos deles, os propósitos deles, hoje estamos aqui. A maioria da galera aqui é tudo da Nova Dimensão, ou tem gente de outras igrejas também? Você é de outra igreja, põe o nome da tua igreja no chat aí, por favor. Teu nome e a igreja que você é aí. Põe aí pra gente ver. Bola. Quem mais? Só tem Bola e Nova Dimensão? Tem alguma outra igreja aí? Bola, Emily do Bola também. Amém, glória a Deus. Ó, Batista, glória a Deus, mano. Da hora, Lucas. Glória a Deus, mano. Que benção, cara. Uma das alegrias do meu coração de fazer parte disso aqui é que é um movimento do reino de Deus, né? A gente não está aqui, eu estou falando das igrejas, né? Porque elas fazem parte do reino de Deus, né? Mas, enfim, o bacana disso tudo aqui é a unidade do corpo de Cristo, né? E hoje eu atuo no corpo de Cristo, o meu chamado ministerial, meu ministério de evangelista, tá? Tenho isso muito claro, desde que eu nasci no reino de Deus, tenho isso muito claro. Que nem eu falei, meu processo não foi fácil. Demorou 7 anos para eu firmar e estar vivendo o que eu estou vivendo hoje. Há 3 anos eu me batizei na Nova Dimensão. Depois de menos de um ano eu desviei, voltei para o mundo. Com 23 para 24 conheci minha esposa. Mais ou menos entre 23 e 24, ela engravidou, a gente foi morar junto. Tive uma depressão, fui pro Bola. Deus me restaurou do dia para a noite. Mas mesmo assim, depois de um ano, em 2014, foi em 2013. Em 2014
Eu desviei novamente, e aí aquela história da Bíblia, né, que fala que quando a casa está vazia, né, aquele demônio que estava em nós, ele volta para ver se a casa ainda está vazia, né, ele chama 7 piores, isso é real, eu vivi isso na pele. Eu cheguei a ter eu sou ex-dependente químico, estou limpo há 6 anos, né, desde os meus 29, mas nos meus 29 anos eu estava desviado, e eu estava usando muita droga, eu usava muita maconha e cocaína e bebida alcoólica, então eu tive um surto psicótico. Não sei se você sabe o que é um surto psicótico, mas o surto psicótico é... Cara, você sai da casinha. Fiquei completamente sem saber, sem ter consciência dos meus atos, né? Eu cheguei a andar em Guarulhos pelado, invadindo igreja, achando que era Jesus. Enfim, fui internado numa clínica psiquiátrica, tá? Não foi para dependente químico, vulgo manicômio, né? Não chega a ser um manicômio porque mudou muita coisa hoje, graças a Deus. Enfim, mas aquilo que Jesus começa nas nossas vidas, ele é fiel para continuar, para cumprir, a obra dele é completa, sabe? Isso foi com meus 29 anos, quando 2 anos depois, com 30, tô com 35, com 32 mais ou menos, eu tive um encontro com Jesus novamente, através de uma pessoa, de uma mulher. Glória a Deus pelas mulheres, viu? Quero muito honrar a vida de vocês, mulheres estão aqui de manhã, para receber mais de Deus, e o reino de Deus, cara, é o reino das mulheres. Eu sei que a gente ouve muita coisa aí, né, sobre mulheres no ministério, mas Jesus conta com vocês na missão, tá bom? E, enfim, eu tava tomando, eu saí da clínica psiquiátrica com, deixa eu resumir aqui, né? Eu saí da clínica psiquiátrica com diagnóstico de transtorno bipolar, com diagnóstico por uso e abuso de álcool e drogas, né? Então, o transtorno bipolar, para quem sabe, é uma doença incurável para a medicina hoje, para a psiquiatria. Então, ela é controlada através de medicação. Então, eu tomava antipsicótico, antidepressivo, 12 miligramas de diazepam para dormir. Isso quando eu conseguia dormir com 2, às vezes tomava 4, 6 e não dormia. Enfim, resumindo, eu tomava quase 10 medicações, né? Controlador de humor e tal. E passei 2 anos tomando essas medicações. E aí chegou um certo dia, eu tive uma... na verdade, eu joguei a culpa tudo em Deus, né? Eu cortei meu relacionamento com Deus, falei, Deus, está tirando. Tenho 29 anos, vou ter que tomar remédio o resto da minha vida, minha mente travada, eu não fluía, eu não era espontâneo do jeito que eu sou, né? Um cara extrovertido, um cara que fala bastante. Enfim, a minha mente era completamente travada, mas eu já estava trampando, eu estava fumando um cigarro na porta do meu trampo, e eu tinha desafiado Deus tomando um banho, porque Deus usou uma pessoa para falar com uma outra pessoa, uma cunhada minha, que nem cristã, nem conhecia Jesus, e ela estava passando por uma depressão, e essa pessoa chegou nela e falou, Jesus sabe das suas aflições e tal, ela ministrou ela. Minha esposa chegou me contando isso, eu fiquei revoltado com Deus, falei, Deus, cara, você fala com todo mundo, você usa a gente para falar com todo mundo na rua, e a parada é o seguinte, eu tô com esses remédios aqui, eu vou ter que tomar remédio o resto da vida, e eu já tava 2 anos sem falar com Deus, e aí eu falei, a parada, eu desafiei Deus, falei, mano, se você é Deus mesmo, se você existe, se você é real, se você é um Deus vivo, eu quero ver você mandar alguém vir falar comigo na rua. Isso tomando banho, e esqueci, cara. Continuei vivendo a minha vida. Passou acho que umas 2 semanas, aparece uma mulher no meio da rua, eu fumando um cigarro na porta do trampo. Ela passa, cabelo meio desarrumado, eu olho pra ela assim, passando, eu falo, mas quem que é essa louca? Toda tipo, você vê que não é uma mulher de rua, né? Tava bem vestida assim, né? Roupa normal, mas o cabelo todo desarrumado. Eu falei, mano, quem que é essa louca? 9 horas da manhã, cabelo assim. A louca voltou, velho. A louca voltou, parou na minha frente, e olhou pra mim, apontou o dedo pra mim. Você é evangélico, né, filho? Aí eu já travei, né, mano? Fiquei em choque. Falei, monhou. Aí ela falou, eu falei, sou evangélico, então por que você tá fumando? Aí eu falei, mano, tô desviado, eu gosto e tal, mas eu sou evangélico. E aí ela pediu desculpa, falou, desculpa o que eu vou falar, mas se eu não falar, Deus vai cobrar de mim. Você viu que eu passei, eu tive que voltar. Enfim, e aí ela veio só na emenda, ela não veio, Jesus te ama, filhinho. Jesus tem um plano na sua vida. Ela veio só na emenda, muita palavra de revelação, confronto. E eu fiquei com os olhos desse tamanho, cheguei em casa, falei, amor, acabou a brincadeira, vamos voltar para a igreja, se você não quiser voltar, beleza, mas eu tô voltando, o Senhor me chamou, Jesus me chamou, já era.
2 meses depois eu parei de tomar as medicações que eu tomava, sem ninguém orar por mim, apenas dando um passo de fé. Na verdade, Jesus usou um psiquiatra. Eu tretei com o meu psiquiatra que me acompanhava. Eu passava nele de 2 em 2 meses, e aí ele, por causa de uma receita médica, eu tretei com ele. Na verdade, ele tretou comigo, não quis mais me atender. E eu fui para um outro, e esse outro, e nisso já tinha diagnóstico da pessoa do manicômio, de transtorno bipolar, desse que eu estava passando, em um outro particular. Né? Esse era do meu convênio, eu passei em outro particular para ter uma terceira opinião. Os 3 falaram que eu tinha que tomar remédio o resto da vida, que não tem cura. Enfim, tô acabando já. Enfim, aí qual que foi a fita? Esse cara brigou comigo, eu fui para um quarto psiquiátrico que ele passou na minha vida só para mudar meu quadro. Falou, você não tem transtorno bipolar, estou mudando seus remédios, você já está limpo 2 anos. Né? Sem ir para a igreja, eu já estava limpo porque eu tinha medo de surtar de novo e ficar um cara agressivo, causar algum mal, algum dano para minha família. Enfim, e hoje são mais de 3 anos, aí, quase 4 anos que eu não tomo nenhuma medicação, amém? E na real, quando eu voltei na segunda consulta, eu comecei a tomar as medicações que esse cara me passou para ansiedade, e quando eu voltei na segunda consulta com ele, o cara tinha falecido, quer dizer, Jesus levantou ele só para passar na minha vida, para mudar meu quadro, porque eu não ia parar de tomar remédio, tipo, porque você não tem como fazer um exame e saber que você tá bom da cabeça, tá ligado? Não tem como, a não ser que você não surte mais ou você tenha um outro surto para você saber. Então eu não ia brincar com isso, não ia ser através de uma oração forte. E aí, beleza, parei de tomar, 3 anos, não tomo nada, restaurado, cara, tô vivendo os melhores dias da minha vida, tá? Então é isso. Aí, a partir desse dia, eu voltei a congregar, tô congregando há 3 anos na Bola de Neve Guarulhos, voltei pra lá. Passei mó vergonha lá, fui endemoniado lá, quase pelado e tal, mas eu falei, Deus, me dá uma outra igreja, né? Porque lá naquela Bola de Neve eu não volto, mas cheguei lá pelado, muito louco, endemoniado. Agora tem que olhar pra cara de todo mundo. Falou, não, Deus, eu te quero lá, mano. E aí Deus já começou a me tratar aí, quebrando meu orgulho, né? Enfim, e tô aqui hoje pra glória de Deus, testemunha pra glória de Deus. E já queria deixar aqui uma chave, gente. Depois desse dia, eu tenho entendido que a gente, para cada estação da nossa vida, né, a partir do momento que o Senhor me trouxe de volta para o caminho dele, eu entendi que cada momento da nossa vida é necessário a gente ter uma palavra de Deus para que a gente consiga permanecer firme no dia da aflição, no dia da angústia, né, no vale da sombra da morte. Então, logo quando eu voltei, poucos meses, logo nos primeiros meses já comecei a servir na obra, e Deus me deu uma palavra, Mateus 6,33, que diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não é as demais, é estas, é o básico, é o necessário, as nossas necessidades básicas. De comer, vestir, morar, amém? E, cara, eu tenho vivido isso. Logo quando eu pus a mão na obra, eu fui mandado embora do trampo, e aí comecei a sair, não estavam depositando meu fundo de garantia, não pagaram meu salário do mês, na verdade só pagaram meu salário do mês, eu saí com a mão na frente e outra atrás, para buscar rescisão, tudo na justiça, falar, procura a justiça. Enfim, eu passei 6 meses, né, recebendo seguro-desemprego, e logo de cara o senhor falou, não aceita qualquer trampo, tá ligado? Então, eu tive propostas até de trampo, na verdade fui admitido para trabalhar. Eu sou vendedor, contato publicitário, eu fui admitido, trabalhei num dos grandes jornais de São Paulo, distribuição gratuita, que hoje faliu, mídia impressa quebrou as pernas, né? Enfim, mas aí eu recebi uma proposta para trampar no jornal aqui de Guarulhos, que era meu sonho, tá ligado? Eu falei, mano, esse é casa comigo certinho. Tive uma reunião super top com o gerente e, cara, na hora eu falei, uau, que benção, mano. Falei de Jesus pro cara, parecia que conheci o cara há 1000 anos. Aí na hora que chegou na hora da comissão, o cara falou, ó, comissão a gente paga por fora, até é bom que você não paga imposto, né, vendedor guarda dinheiro. Eu falei, pô, falei de Jesus pro cara, como que eu vou aceitar um trampo desse, né? Falei, cara, se é por fora, se é contra a lei, é contra Deus, então não posso aceitar o trampo. Então eu tenho aprendido a viver por propósito e não por necessidade, né? Então, o que aconteceu? Quando acabou os 6 meses do seguro, eu estava recebendo já também parcelado, né, minha rescisão, que tinha acertado na justiça, só que quando acabou o seguro ia faltar uma parte da grana para pagar as contas aqui em casa, né? Então, quer dizer, nós somos em 5, as nossas contas não são poucas, como a da maioria dos brasileiros, né?
Enfim, e aí, quando acabou o meu seguro-desemprego, eu ganhei um carro, tá ligado? No valor aí de aproximado de R$ 28.000, e é o carro que eu trabalho hoje nos aplicativos aí, né, de transporte, né, Uber e 99. Enfim, por que eu tô falando isso? Eu só recebi essa bênção, não foi porque eu fui fazer campanha na igreja atrás de uma bênção, não foi porque eu jejuei pedindo a Deus, Deus, eu preciso de uma bênção, não foi porque cara, eu não corri atrás de Deus para receber uma bênção, mas a minha oração era: Deus, o que o Senhor está fazendo que eu quero fazer parte, sabe? Eu comecei a viver, cara, preciso fazer um bico, preciso de dinheiro, mas hoje eu tenho um compromisso na igreja, uma escala, uma missão no reino de Deus. Eu deixava de lado, tá ligado? O trabalho secular, que eu não considero nada secular, para ir buscar o reino de Deus em primeiro lugar, um culto, uma conferência, um treinamento, uma escola, sabe? Então, eu tenho vivido isso, sabe? Nessa pandemia, cara, se eu falar para você, os primeiros dias eu fiquei parado, 40 dias, não tinha movimento na rua, depois eu voltei, mas o movimento ainda estava ruim, foi melhorando. Mas durante essa pandemia, durante essa quarentena, cara, eu já recebi aí, por baixo, chutando agora, mais de R$ 6.000 de oferta. Tá? Eu estou falando isso para a glória de Deus e para testificar um versículo que o Senhor me entregou, que é uma chave espiritual na minha vida, eu estou entregando para vocês hoje. Comecem a viver e a buscar o reino de Deus em primeiro lugar e busquem viver uma vida em propósito, tá? Então, agora vamos começar a aula, 10h30, vamos ver se a gente termina aí rápido, em 1h30 mais ou menos. Até que hora que eu posso ir, Ju? Umas 11h30 por aí. Às 11h30? Então vamos correr, então. Pô, vamos lá. Então existem três tipos. Eu queria primeiro convidar vocês a fazer uma oração muito perigosa, sabe? As orações são perigosas, são aquelas que tiram a gente da zona de conforto, sabe? E Deus vai nos cobrar por ela, né? Então, eu queria... É uma oração que eu tenho feito, tenho buscado, só para resumir um pouquinho mais sobre a minha história. Nesses últimos 3 anos eu tenho investido tudo que eu posso no reino de Deus, né? Eu fiz algumas escolas, eu fiz, não sei quem conhece o 21 Project do Dunamis, o ano passado, que hoje agora chama Greenhouse, né? Eu fiz, cara, a escola Dunamis online durante um ano. Nessa pandemia eu fiz 2 escolas da Iris. Cara, eu fiz um treinamento da Compacta, que é a escola da Missão Steiger, que um dos líderes é o nosso irmão Moá, que vai também passar por aqui. Então, gente, eu tenho buscado constantemente treinamento, capacitação. Servir na nossa igreja local é primordial, sabe? Servir a nossa liderança. A gente precisa ter um coração de servo como o coração de Jesus, né? O ministério de Jesus foi o ministério da bacia, do serviço, né? O maior no reino de Deus é aquele que serve. Então, cara, investe tudo que você puder, né, em sabedoria. Em Provérbios vai falar isso, né? Então, investe, cara, vai para cima, porque você precisa estar pronto para quando Deus te chamar. Então, para começar aqui, existem 3 tipos de pessoas, né? Nós temos as pessoas que vivem por necessidade, né? São aquelas pessoas que, no caso, quando eu fui contratado para trabalhar no jornal, você não ia estar nem aí se a comissão é paga por fora, se agradou a Deus ou não, porque você tem boleto para pagar, você tem uma família para sustentar, né? Então, são aquelas que vivem para pagar os incêndios financeiros, né? Então, elas não conseguem planejar o futuro, mano. Elas só vivem para pagar boleto. E Jesus não morreu numa cruz para a gente sentar no banco de uma igreja e ter uma vida miserável pagando boleto e dízimo o resto da vida. Amém? Existem as pessoas que vivem por oportunidade. Então, de repente, me aparece uma bela de uma oportunidade. Hoje eu trabalho com a Uber, vira e mexe, eu já trabalhei com marketing multinível, eu tive até um bom desempenho dentro desse mercado, e constantemente me aparecem propostas, né, para trabalhar nesse mercado. Até essa semana eu recebi uma. E só que, cara, é um mercado que demanda muito tempo. Então, um dos motivos de eu ter desviado da última vez foi até isso. Eu tirei Deus de primeiro lugar e pus o trampo. Eu preciso sustentar minha família, é uma ótima oportunidade. Eu vou investir meu tempo agora, depois eu vou ficar de boa. Então, essas pessoas que vivem por oportunidade, elas sempre estão esperando uma boa oportunidade. Então, elas também nunca constroem nada na vida. Porque a cada vez que chega uma nova boa oportunidade, ela pula para essa oportunidade, ela vive a vida pulando de galho em galho.
Então Deus procura as pessoas que vivem por propósito. Ele quer contar com essas, né? São aquelas que sabem qual é o alvo da sua vida, né? E que elas estão dispostas a morrer para alcançar esse alvo. Nada lhes tira o propósito, né? Nem as necessidades, nem as oportunidades. E essa foi a vida de Jesus. Jesus, ele veio e pregou só para os filhos de Israel. Ele não saiu desse propósito, sabe? A não ser quando a mulher cananeia, né, insistiu e tal, mas ele não saiu do propósito. Então, às vezes a gente é movido por dó. Às vezes você está no evangelismo, seu foco do evangelismo é evangelizar, sei lá, um nicho de pessoas, e de repente você começa a ver algumas coisas que te tiram desse foco. Então a gente precisa ser focado no que a gente faz, né? Enfim, eu oro para que o Senhor dê clareza no propósito de vida de cada um que está aqui, amém? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar a respeito de identidade e o preço do discipulado, né? Então eu trouxe algumas informações aqui, cara, dos Estados Unidos, mas que cabe perfeitamente aqui no Brasil, né? Então a orfandade hoje ela é o mal desse século, né? Os Estados Unidos têm o pior índice de divórcio do mundo. São 43% dos casamentos terminam em separação ou divórcio nos primeiros 15 anos. Os Estados Unidos possuem mais de 2 bilhões de norte-americanos na prisão, né? O maior índice per capita do mundo. 90% dos presos norte-americanos são homens sem pai. Então, quer dizer, a orfandade, a falta de paternidade é o mal desse século. 63% dos suicídios são de pessoas sem pais. 80% dos estupros são de pessoas também sem pais. E quando eu falo sem pais, não é que o pai morreu, a mãe morreu, mas se a gente pega o Brasil hoje, a gente vê como as famílias estão destruturadas, cara. Você pega os jovens aí que são pais, na minha idade, um pouco abaixo aí dos seus 20 e pouco, até seus 30 e pouco, até menos. Você vê a adolescente engravidando, 12, 13 anos aí, quem cuida dessas crianças são os avós, cara. E os avós, eles são para criar os filhos e não os netos. Então, é por isso que você vê uma geração mimada, uma geração que não entende o que é o não, uma geração que não entende processos, não quer viver processo, quer tudo na hora, tudo fast food, tudo num clique ali, quer resolver tudo, sabe? Então, quando eu falo orfandade, são essas pessoas também, tá? Que órfão de pai presente, você cresceu com o pai dentro da tua casa, um pai e uma mãe que só pensou em trabalhar, viveu por necessidade, eu preciso dar o melhor pro meu filho, eu preciso ter o melhor, viveu por necessidade, cara, e não conseguiu dar o necessário ao filho, o amor, o tempo, o carinho, sabe? Então, 80% dos estupros, né, são de pessoas sem pais. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Em 1950, 4% das crianças nasceram fora do casamento, nos anos 50, onde não tinha rolado ainda o movimento hippie, né, onde era um tempo de mais conservadorismo, né? E hoje muita gente fica de cara, fica em choque, principalmente no Brasil, os tempos que a gente tem vivido, não estou falando de política, mas tem se levantado a bandeira de um conservadorismo. Por um lado é bom, por outro lado gera extremismos que são ruins também. Mas você vê que quando se vivia num tempo mais conservador, cara, as famílias não eram destruídas, né? Tipo, ninguém queria largar uma família para viver um romance, tá ligado? Enfim, Então, em 2017, esse número subiu 1.700%. 50% dos presos são negros, né, homens negros, 50% hispânicos e 30% brancos. Por que eu trouxe essa informação? Porque, querendo ou não, as famílias branco-americanas são famílias mais estruturadas, né? Então, você vê que quando você tem famílias estruturadas, com um pai, uma mãe, né, que geram um ambiente saudável para que seus filhos cresçam, cai muito o número, né, cara, a delinquência, né, as pessoas, elas têm mais temor, vamos dizer assim, para cometer certos tipos de abuso, até se envolver com drogas, ter uma vida promíscua, né, enfim. Então, o vício em álcool, drogas ilegais, jogos de azar e pornografia crescem assustadoramente nos Estados Unidos e no Brasil também, tá? Por que será que a sociedade norte-americana está tão estilhaçada quando mais de 84% dos cristãos norte-americanos, mais de 84% dos cidadãos norte-americanos se consideram cristãos, né? E a resposta é clara, né? Quando dizem que eles são nascidos de novo, quase 70% vai à igreja toda semana, eles não estão vivendo suas vidas de acordo com a palavra de Deus. De acordo com o Fórum Familiar realizado em 2002 pelo Barna Group,
Esse Barna Group é um grupo que, se não me engano, cristão, que eles fazem pesquisas, né, dentro do nosso meio evangélico, e eles soltaram até, eu vi ontem, eu cheguei em casa de madrugada do trampo, 1 hora da manhã, e eu vi um vídeo do Telmo que me mandaram, e eu já tinha visto o vídeo do Luca, que eu acho que alguém deve ter visto aqui, o Luca falando a respeito que a maioria, ou metade dos jovens hoje, evangélicos, acham que não é certo evangelizar as pessoas na rua, não é certo falar de Jesus para as pessoas na rua. E ontem eu vi um Telmo, e é desse mesmo instituto aqui, essa informação, 47% dos cristãos hoje evangélicos acham que não é correto evangelizar, gente. Cara, tem algo muito errado. Eles sabem qual que é o principal motivo disso. As pessoas vivem de culto em culto, mas não leem a Bíblia, não se relacionam com Cristo, sabe? Não tem o primeiro mandamento no primeiro lugar. Então, esse instituto aqui falou que apenas 7% dos adultos com idade de 18 a 25 anos tomam decisões morais baseadas na Bíblia. Porque o cara não tem Bíblia, irmão. O cara pega um pedacinho do que ele ouve no domingo e, tá ligado? E acha que ele tá suficiente, acha que tô alimentado, tô bem. Mas, cara, Jesus é o pão da vida, amém? Mas ele é o autor e consumador da nossa fé, cara. Ele nos criou para relacionamento com ele. E a gente, em primeiro lugar, na nossa fé cristã, é ter relacionamento com ele. Amém? Então, esse número ele sobe um pouquinho para os mais velhos, né? Aqueles acima de 35 anos, essa porcentagem é um pouco maior, chegando a 18%, né? Então, qual que é o parâmetro que eles têm usado para tomar as decisões? De acordo com esse fórum, a maioria faz as suas escolhas baseadas em sentimentos ou sensações. Quem que conhece um amigo que fala, se eu sentir, eu evangelizo. Se eu sentir no meu coração de fazer tal coisa. Cara, a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso, irmão. Então a gente precisa tomar muito cuidado com qual que é a base, sabe, a base daquilo que a gente escolhe para tomar as nossas decisões, sabe? Então, a maioria está sendo o quê? Se baseando em sentimentos, sensações ou consequências favoráveis para ela mesma. De repente ela fala assim, eu vou servir na igreja, tal dia eu vou lá na igreja ajudar, porque o pastor vai estar lá, né? E o pastor vai me ver lá e de repente ele me dá uma oportunidade no louvor, sei lá, em qualquer área na igreja que você queira atuar. Então a gente precisa ver onde que está a nossa motivação, sabe? Então um cristão, o coração dele tem que ser baseado as decisões em serviço, em amor ao próximo, né? E nunca em consequências favoráveis para ele, sabe? Então eu creio que o maior objetivo de Deus nessa pandemia é nos fazer habitar nele. Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? E ele quer gerar uma geração com alto nível de conhecimento de Deus através da leitura bíblica, tempo de oração no secreto. O Pai está levantando filhas e filhas que o adoram em espírito e em verdade. Deus está nos purificando como ouro nas mãos do ourive. Sabe? Quem está aqui, para que coloca aí sim ou não no chat aí, para quem está difícil essa pandemia? Tá difícil para você, sim ou não? Esse tempo de quarentena? Glória a Deus. Quem mais? Vamos interagir, gente. Tem que ser interativo, senão a parada vai ficar muito chata. Não. Para ninguém foi tudo, tá tudo na bênção. A pandemia, a quarentena para a maioria aqui. Sim, mais ou menos. No início sim, agora não. Glória a Deus, glória a Deus. Então, principalmente, pode ser que hoje não, mas no início, né? Eu creio que para a maioria, para discernir, foi um pouco difícil de entender, né? Cara, eu até estranhei essa quantidade de não. Glória a Deus por isso. Que bom, mano, que bom. Até por isso talvez vocês estejam aqui, né? Porque vocês entenderam o propósito disso tudo, né? O que Deus quer gerar em nós através dessa pandemia, dessa quarentena. Porque eu já falei, eu sou motorista de aplicativo, e eu converso com muitas pessoas, né? E a maioria dos crentes evangélicos que eu conversei estavam desesperados para voltar para o templo, cara. Ai, meu Deus, a igreja tem que abrir logo, a igreja tem que abrir logo. Cara, mano, você tem uma Bíblia? Tem. Você tem o Espírito Santo? Você tem. Para que essa necessidade de ter um templo físico aberto, cara, para cultuar a Deus, sabe? Nós somos geração de sacerdotes. Então, mano, a gente precisa entender, Deus quer nos trazer primeiro, lembra? Antes do id tem o vinde, ele quer
nos purificar, nos tratar, nos santificar, quer que a gente aprofunde as nossas raízes nele, quer que a gente, cara, coloque o primeiro mandamento no primeiro lugar. Era algo, eu não sei se está aqui, mas é isso, cara. A oração perigosa que eu queria que vocês fizessem comigo agora é a seguinte. Deixa eu ver uma coisa aqui. Colocar o primeiro mandamento no primeiro lugar, Mateus 22. Amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a nossa força, toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Olhem comigo agora, sabe, da gente se comprometer com o Senhor, com Jesus, de colocar em prática tudo aquilo que a gente lê na Bíblia, de colocar em prática o nosso sacerdócio, de ter tempo de secreto com Ele todos os dias, de ler a Bíblia todos os dias. Não é falar, eu oro todo o dia inteiro. Não é esse tipo de oração que você está conversando com o Espírito Santo. Isso é ótimo, não é ruim. Mas é a oração de você reservar o seu tempo para Deus. Você fala, fecha a porta do quarto, desliga o celular. Agora é meu tempo com Deus. Eu vou gerar intimidade com Ele, sabe? E é isso. Faz essa oração comigo. Senhor Deus. Repete aí, ó. Senhor Deus. Abre o microfone aí para eu ouvir a voz de vocês aí, por favor. Repete comigo. Quem quer fazer essa oração perigosa aqui? Quem gosta de oração perigosa? Amém. Repete aí, galera. Senhor Deus. Senhor Deus. Senhor Deus. Hoje. Eu me comprometo. Eu me comprometo a colocar em prática a colocar em prática tudo o que eu ler na Bíblia. tudo que eu ler na Bíblia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. É isso. Amém. Vocês acabaram de fazer a oração, a pior oração da vida de vocês, mano. Toda vez que vocês forem ler a Bíblia, o Espírito Santo vai falar com vocês e você vai falar, caraca, eu preciso praticar isso. Eu preciso perdoar meu irmão, eu preciso perdoar meu líder, eu preciso perdoar... Não estou falando irmão da igreja, não, estou falando irmão de carne mesmo, porque o da igreja é fácil, não mora com você. Preciso perdoar minha mãe, preciso ser mais amoroso sei lá, com as pessoas da minha casa, preciso lavar uma louça, entendeu? Então é isso, gente. Lavar a louça é servir, cara, servir dentro da tua casa, lavar uma louça, um quarto, arrumar o quarto, banheiro. Quem quer lavar uma privada? Levanta a mão. Eu não gosto, e eu não faço muito, mas às vezes é preciso, tá ligado? Enfim, então vamos lá. Então é isso que Deus está querendo gerar em nós nessa pandemia, está nos purificando. Gente, eu vou correr que estou na página 2. Então quer dizer, a nossa identidade, ela só é revelada plenamente quando temos a plena revelação de quem Deus é para nós, né? E isso é uma crescente, isso é de glória em glória. Quem pode abrir aí para mim, 1 Timóteo 2,4? Alguém? Vou ler aqui, ó, 1 Pedro 1,2. Eleitos segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito para obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então, nós somos eleitos, cara. O Senhor, Ele nos escolheu, sabe? Alguém conseguiu abrir 1 Timóteo 2,4? Lê aí, por favor. Que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Entendeu? Então Deus, Ele quer que a gente chegue ao pleno conhecimento da verdade. Quem é a verdade? Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então a gente precisa pedir discernimento e sabedoria para Deus, né? Quando a gente abrir a palavra, para que a palavra ela nos penetre, para que ela nos fira, para que ela nos transforme a imagem e semelhança de Deus. Eu tenho visto uma geração cheia de informação, cara. De tanta gente que a gente ouve, mano, no YouTube, na igreja, o pastor, nosso pastor, o fulano, o ciclano, beltrano, ouvindo o Carlos agora, você acordou de manhã para ouvir mais um cara, gente. Só que, a gente precisa se encher disso aqui, ó, é Bíblia. E a gente precisa pedir o quê? Sabedoria. Efésios 1, versículo 17. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então é isso. A gente precisa chegar ao pleno conhecimento de quem é Deus para nós, cara. E só assim a nossa identidade ela vai ser realmente curada. Tá ligado? A gente vai receber de Deus realmente quem nós somos nele. Tá? Pedro recebeu isso. Pedro, quando ele olhou para Jesus, Jesus perguntou para ele, para os discípulos, e quem dizes quem eu sou?
E Pedro toma, né? Pedro, eu gosto muito de Pedro, que eu pareço muito com ele. Ele já toma a frente e fala, Jesus, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Uau, Jesus fala, meu Deus, glória a Deus, recebeu um 10, Pedrão. E tu és quem? Tu és Pedro, tá ligado? Então ali foi revelada a identidade de Pedro, mano. E sobre esta rocha, né? Esta pedrinha, esta informação, esta revelação, eu edificarei a minha igreja. Então, o teu propósito, o teu chamado vai ser edificado em cima da revelação da identidade de quem tu és em Cristo, entendeu? Então, por isso a gente precisa de secreto, a gente precisa ter o pleno entendimento e chegar ao pleno conhecimento da verdade, de quem é Cristo para nós, né? Então, a primeira chave prática que eu quero passar aqui é o maior mandamento, tá? Cheguei nele, estava aqui, ó. Deus não nos colocou, Deus não colocou esse mandamento, tem algumas coisas aqui, é um esboço, tá, gente? Vai ter alguns erros de concordância, mas depois vocês vão pegar a visão geral. Deus não nos colocou como prioridade esse versículo em nossas vidas à toa. É um mandamento que move toda a nossa vida de adoração, intimidade e obediência a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, nossa força. Se existe força, é porque não vai ser fácil, a tua carne vai gritar, a tua carne vai fazer que é um bebezão. Não quero, não quero, não quero. Eu quero Netflix, eu quero rolê com a galera, eu quero shopping, eu quero comunhão, pizza, e tá ligado? Não tô nem falando de pecado aqui, mano. Eu creio aqui que já ninguém passou dificuldade na pandemia, então eu creio que a maioria aqui com certeza já tá caminhando em vitória, tá ligado? Não que a gente não peque, mas a gente não tá sendo escravo de nenhum pecado. Assim eu creio. Então, porque a nossa carne, ela deseja satisfazer ela mesma, né, as vontades dela. A vontade dela é pecaminosa, né? Natureza adâmica. Então, vamos lá. Nós nos tornamos parecidos com aquilo que contemplamos. Segundo Coríntios 3,18. Vamos ver quem é rápido aí. Segundo Coríntios 3,18. Vamos ver. Cheguei primeiro que todo mundo. Olha lá, vamos lá. 3,18. Segundo Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Então, cara, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Sabe, se você ainda tem um pecado, cara, que você cai constantemente nele, sei lá, pornografia, masturbação, mentira, manipulação, ira, medo, sei lá, qualquer coisa, gente, a gente precisa contemplar a glória do Senhor todos os dias. A gente precisa tirar o foco do pecado e colocar o foco no nosso relacionamento com Deus, sabe? E aí seremos transformados de glórias em glória e nos tornaremos parecidos com Cristo Jesus. Nós nos tornamos parecidos com aquilo que contemplamos, amém? Então, se você estiver contemplando só Netflix, você vai se parecer com aquilo, tá ligado? Se você tiver, que nem você pega as pessoas que adoram imagens, o coração endurece, elas ficam cegas, não ouvem, porque elas se tornam parecidas com aquilo que ela adora. Tem olhos e não veem, ouvidos e não ouvem, boca e não fala, nariz não cheira, né? E o coração de pedra, amém? Então vamos lá, não existe amor sem conhecimento de Deus. 1 Pedro 1,3. Quem vai lá em 1 Pedro 1,3? Vocês vão ter muita Bíblia. Quem não manja mexer na Bíblia vai manjar hoje, gente. Hoje. João, 1 Pedro 1,3. Alguém chegou aí? Não? Eu cheguei de novo. Vamos perder todas para mim hoje, hein? 1 Pedro 1,3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amém? Então, o que fala aqui? Para o quê? Misericórdia, né? Então, o que é? Vou ler de novo aqui, ó. 1 de Pedro 1,3. Bendito seja o Deus de nosso Pai Senhor Jesus Cristo, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Cristo Jesus, para uma herança... Bom, o que eu queria extrair aqui? Né? Não existe amor sem conhecimento de Deus. E, cara, a gente contemplar Ele, né? E a gente viver uma vida de piedade, de compaixão, como Cristo viveu, né? Ele se movia em compaixão e não em dó, em amor, né? Isso lá em Mateus 9, 35, você vai ver que Jesus via as pessoas, os israelitas, como ovelhas sem pastor, né? E até ele vai orar pedindo para que o Senhor da Seara envie
trabalhadores para a sua seara, né? Então, vamos lá. Só operamos em atos de amor a partir do pleno conhecimento de Deus. Hoje a promessa é mais valorizada do que o encontro. O encontro ajuda a discernir a promessa. Você recebeu uma palavra profética, tá ligado? E hoje a gente, muitas pregadoras, a gente ouve muitas pregações que a gente fala que Deus tem a promessa, né? Que Deus tem um propósito na tua vida, que Deus te fez, né, com um objetivo e um propósito, amém? Tudo isso é verdade. Mas a gente precisa cultuar ao Deus da promessa, e isso, tá ligado? Esses encontros constantes com a glória de Deus faz a gente discernir a promessa que há sobre as nossas vidas, né? Então, um exemplo que eu quis dar aqui são os caçadores de profecia, né? Vai na tia do coque, vai lá no monte receber uma profetada, vai em conferência profética, né? O cara corre atrás de um monte de profecia, ele só coleciona profecia, mas não tá o quê? Vivendo nenhuma delas, né, mano? Então a gente precisa parar de buscar afirmação em homens, né? Buscar afirmação em Deus. Jesus, quando ele foi batizado, a voz veio do alto. Deus falou: este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. E ele ouviu filho amado. Depois o diabo veio tentar ele na identidade dele, né? Então, o diabo fala para ele lá, quando ele é levado pelo Espírito, para ser tentado no deserto: se tu és o filho de Deus. Então ele já tinha ouvido de Deus, do próprio Deus, né? Quem ele era. Então você precisa ouvir no teu secreto quem tu é. Você precisa ouvir de Deus no teu secreto: você é meu filho amado, você é minha filha amada que me dá prazer, amém? Vocês são os filhos amados de Deus que dão prazer para o Pai, amém? Então, quer dizer, o conhecimento de Deus, ele não é estático, ele é dinâmico. Oséias 6:3, tá ligado? Quem consegue abrir Oséias 6:3 aí? Quero ver o que vai ganhar de mim. Abri. Aê, glória a Deus, fala aí. Pode ir, Joe. Não vai. Tá bom. Não precisa brigar também, gente, calma. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós até aí. Só o comecinho, fala de novo. Tá. De novo. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Até aí. Conhecemos, né, e prossigamos, né? Então, que eu falei, o conhecimento de Deus, ele não é dinâmico, não é num culto, não é uma vez, uma revelação que você recebeu, amém, glória a Deus, aleluia, cheguei no pleno conhecimento da verdade de Deus, sabe? Não sei que vocês sabem qual que é a definição que a Bíblia fala de vida eterna. João 17:3 vai falar que a vida eterna é conhecer o Deus, o único Deus vivo, né, e é o seu Filho Jesus Cristo. Então, a vida eterna é conhecer Deus. Então, nessa vida, a gente não vai chegar no pleno conhecimento da verdade e no pleno conhecimento de quem é Deus, mas isso precisa ser uma constância, uma crescente na nossa vida, amém? Então, vamos lá. Agora aqui uma chave, irmão. O irmão Batista acho que não é muito assim, não, mas a gente pentecostal, a gente é. Tudo é o diabo, irmão. Tudo é o diabo. Tudo é o diabo. Aí o cara não arrepende do pecado, porque a culpa é do diabo que fez ele pecar. O maldito Satanás mandou um vídeo do meu amigo desviado, do meu amigo do mundão aí pornô, e eu nunca falei pra ele: cara, para de mandar essas porcarias no meu celular, irmão. Eu sou crente, cara, isso vai contra Deus, irmão. E outra, essa mina aí, praticamente ela tá sendo estuprada, cara. Entendeu? Então você precisa se levantar como um homem, irmão, como mulher de Deus e falar: basta, chega, eu não admito isso. Amém? Então você precisa falar pra você mesmo: eu não admito mais isso na minha vida. Tá ligado? Então, quer dizer, não é o diabo que está nos destruindo, é a falta de conhecimento. Amém, irmãos? Oséias vai falar que o povo perece por falta do quê? Do diabo? Não, né? O povo perece por falta de conhecimento. Então é isso que nos está nos destruindo. Cara, se você tiver uma vida alinhada, uma vida de arrependimento, no teu secreto, tendo intimidade com Jesus, mano, o diabo nada mais é que um poodlezinho preso na coleira de Deus, mano. Tá ligado? Diabo, cara, o diabo, na verdade, onde você chega, ele tem que cagar nas calças, tem que peidar, falar: mano, ferrou, chegou aquele crente que ora de joelho no chão, com os pés pra trás, ou que se ora de pé também, tanto faz isso, tá ligado? Mas que aquele cara, esse é um irmão do secreto, esse é uma irmã do secreto, cara. Onde você chega, os demônios tem que sair correndo, irmão. Não é você: ai meu Deus, tem uma estátua ali, ai tem uma macumba ali, ai vou passar do outro lado da rua porque tem uma macumba na esquina. Mete o pé na macumba, irmão. Joga o sangue de Jesus, fala: pai, eu quebro tudo em nome de Jesus, passa o teu sangue aqui, joga na sacola e põe no lixo, velho. Nada passa mais de lixo, cara, um monte de besteira, irmão. A Bíblia fala que Deus fala: eu sou, porque não existe outro Deus. Quando Moisés pergunta para Deus: qual é teu nome? Como é que eu falo pros caras lá, pro faraó, quem é o Senhor? Ele fala que eu sou o grande eu sou. Porque não tem outro Deus, cara, ele não precisa de nome, só ele é Deus, amém?
Paulo vai falar, irmão, nós sabemos que carnes, as coisas sacrificadas a eles, não são nada. Por quê? Porque só existe um Deus, o nosso Deus, o único Deus vivo. Amém? Então vamos seguir aqui, ó. Somos uma geração influenciada por, ó, meu povo perece por falta de conhecimento, né? Somos uma geração influenciada por ideologias, né? Iluminismo, humanismo, niilismo, marxismo, feminismo, conservadorismo, liberalismo, etc. Eu não vou entrar, tá? Depois vocês pesquisam, aí estão com o esboço, que vocês não souberem aqui, dá um Google, mano. Você tem a ferramenta, a arma tá na tua mão. A arma do conhecimento, se não tiver na tua mão, tá num tripé agora, chama-se smartphone. Então vamos lá. Né? E o principal é esse aqui, ó. Bíblia Sagrada. Vamos lá. Somos uma geração influenciada, então são muitos ismos nos bombardeando por ideologias através da cultura jovem global. Você vê que os jovens hoje eles pensam iguais em todos os lugares do mundo, né? É praticamente uma mesma mentalidade, né? Um ou outro consegue pensar fora da caixa. Então você é bombardeado com um monte de ideologia através de séries, de filmes, de música, de games, de youtubers. Então quer dizer, é pecado você consumir essas coisas? Não, cara, mas se você ficar só consumindo isso, irmão, você vai ser moldado por isso. Tá ligado? Romanos 12, 2, a gente precisa não ser, a palavra fala pra gente não ser moldado pelo padrão desse mundo, e a gente está sendo moldado pelo padrão do mundo, por aquilo que a gente consome, cara, tá ligado? Você acha que vai pesar mais na tua cabeça um culto no domingo de 2 horas, ou a tua maratona de série a semana inteira? Você maratona nas suas séries no Netflix? Isso que cai toda hora, cara, por isso que não aguenta ver uma mina, irmão. E quero ver quem tá maratonando isso aqui, ó. Tá ligado? Os caras sabem os personagens da Marvel todinho, mas você pergunta os personagens de Hebreus 11, os heróis da fé, a maioria não sabe. Então vamos lá. Muitos de nós temos tido encontros com Deus em cultos, conferências, escolas missionárias, mas não temos mantido esses encontros todos os dias no nosso quarto secreto. Por isso, não nos aprofundamos no relacionamento com Deus em conhecê-los. Recebemos fragmentos de quem Ele é e nunca chegamos ao pleno conhecimento de quem Ele é. Isso gera um relacionamento ou um entendimento de um Deus imaginário de fragmentos bíblicos e fragmentos culturais. Você viu talvez aquele filme de Jesus, alemãozinho, bonitão, europeu do zóio azul, tá ligado? Ou você vê toda a cultura falando de Jesus é cool, Jesus é paz e amor, né? Tipo um hippie loucão que só fala que ama as pessoas e esquece que ele é o justo juiz, né, mano? Tá ligado? Esquece que quando fala, quando você é mais duro na tua pregação, quando você dá uma exortada, como eu fui exortado, eu tô aqui porque uma irmã chegou na rua e me exortou, cara, sem me conhecer, meteu o dedão na minha cara e falou, você vai pro inferno, cara. Deus te deu livramento de morte, irmão. Não foi uma vez, não. Ele falou que se você desviasse, você ia morrer. E ele, mais uma vez, teve misericórdia da tua vida. E você sabe que ele deu muitos livramentos de morte para você e para tua família. E se você não se arrepender, você vai pro inferno, cara. Tá ligado? Deus vai ceifar, irmão. Tá ligado? E o que isso gerou em mim, mano? Temor, brother. Eu fui cheio do temor de Deus, cara. E nunca mais, irmão, eu olhei para trás, mano. Aleluia, irmão. Chega desse evangelho aguado, açucarado, tá ligado? Deus, ele é amor, mano, mas também ele é fogo consumidor. A gente precisa chegar ao pleno conhecimento da verdade de quem é Cristo, quem é Deus, irmão. Jesus, quando viu a casa dele, a casa do Pai, vendendo um monte de coisa, ele jogou tudo pro alto, fez chicote, deu chicotada, cara. E aí ninguém fala, Jesus não falaria assim. Será que Jesus falaria assim? Jesus não é um ursinho carinhoso, irmão. Jesus não é um hippie maconheiro que só fica lá, tá ligado? Quando precisar exortar, ele exorta, velho, tá ligado? Meteu um pra trás de mim e Satanás pra Pedro. Então a gente precisa chegar, a gente fica sem relacionamento com esse Deus imaginário, esse Deus só bonzinho, tá ligado? Porque não tem Bíblia. Precisa voltar os nossos olhos pra Bíblia. Eu vou falar, se você fala que conhece a Deus e não lê os evangelhos pelo menos 4, 5 vezes durante a tua vida, você não conhece Jesus. Você conhece uma pequena parte dele, né? E eu, cara, cada vez que eu leio um evangelho, meu Deus, eu tô meditando em Mateus esses dias. Cada revelação, cara, cada coisa, mano. Então, mano, é a eternidade, cara. O que é a nossa vida para conhecer Jesus? Algumas horas no dia. Sendo que a palavra de Deus fala que a gente precisa de uma eternidade para conhecer ele. Precisamos, aqui, ó, gastar a nossa vida, né? A eternidade, né? Leitura da Bíblia, meditação, cara. E outra, Salmo 1 vai falar,
Feliz é aquele que medita na palavra. Não é só ler, mano. Você precisa meditar, tá ligado? Então, só assim teremos o quê? Uma metanoia completa, que nos levará a viver a nossa plena identidade em Cristo Jesus, sendo influência em qualquer lugar em que estivermos plantados no mundo, tá ligado? E não sendo influenciado, não sendo levados por qualquer vento de doutrina. A gente tem visto teologia do coach, um monte de vento de doutrina aí, todo mundo bombando, correndo atrás desses caras aí, cara, recebendo um evangelho que não é o evangelho dos apóstolos, mano. Tá ligado? Não é a doutrina dos apóstolos, mano. E assim estabeleceremos e expandiremos o reino dos céus na terra. Efésios 4,14 vai falar dos ministérios, né, mano? Mas eu vou ler. Efésios é importante isso aqui, cara. Isso aqui eu quero ler. Efésios. Quem ama a carta de Efésios aí? Dá um glória a Deus, por favor, mano. Efésios 4,14. Quem tá gostando aí? Fala um aleluia. Quem tá sendo edificado aí? Fala um aleluia aí. Aleluia. Aê, glória a Deus. Aleluia. Então, Aleluia. Efésios 4,14. Para que não mais sejamos como... Olha aqui, crianças, cara. Vamos crescer, gente, pelo amor do santo Deus. Arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro de qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas. Tem muita gente usando de artimanha nos púlpitos aí, mano, arrastando milhares, tá ligado? E não pregando o evangelho da cruz, do arrependimento, irmão, tá ligado? Primeira mensagem de Jesus foi arrependam-se, velho. Tá entendendo? Não foi, ei, eu amo vocês. Ou melhor, Jesus nunca falou eu te amo na Bíblia. Quem já deu Jesus falando eu te amo na Bíblia? Jesus demonstrou o amor dele com as atitudes, com a vida dele, cara, ao ponto de entregar a vida dele no madeiro por nós, amém? Então vamos lá, vou só para fechar aqui, 14, parará, lado para o outro, né, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mano, e tá ligado? Nessa artimanha aí, muitos estão sendo induzidos ao erro. Então vamos lá, eu falei o quê? Que o povo perece, tá ligado? Por falta de conhecimento, e não por conta do diabo. Porque a escuridão é uma palavra hebraica que significa ignorância, né? Falta de conhecimento. E luz significa conhecimento. João 8,12. Então, o diabo só tem autoridade onde não há conhecimento, né? Eu vou pular alguns versículos, depois vocês meditam aí, que senão a gente não vai conseguir chegar no fim, ainda tem 6 páginas. Isaías 9, né? Então, quer dizer, João 8,32, né? E conhecereis a verdade vos libertará, e Cristo é luz, então você precisa conhecer a verdade. Então, a segunda chave que eu quero entregar aqui, o nosso objetivo é buscar o quê? O conhecimento de Deus. Como? Como eu faço isso? Como eu conheço a Deus? Através de Jesus. Devore os evangelhos pelo menos 4 vezes no ano, tá, gente? Não é na vida, não. Todo ano, lê pelo menos 4 vezes todos os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Amém? Então, Jesus é a convergência de todas as coisas, cara. Não existe outro caminho para conhecer a Deus, cara. A gente precisa conhecer Jesus. Jesus é a plenitude, cara, é a essência de tudo que é Deus, mano. Então, vamos lá. João 5,19, tá ligado? Então, vamos lá. Precisamos viver por revelação e não por informação, como aconteceu com Pedro. Tem muita gente que eu falei cheio de informação. Palavra logos, a gente precisa transformar isso em palavra rema, através do que? Tempo de secreto, oração, mano. Como que você sabe que você recebeu uma palavra rema? Como você sabe que algo foi revelado? É quando ele salta da Bíblia nos teus olhos, quando ele gira uma chave na tua cabeça, tá ligado? Quando queima no teu peito, você fala, meu Deus, quando você... Cara, e lágrimas caem, mano, tá ligado? Por isso que eu amo Bíblia de papel, mano, que eu vou anotando, cara, e eu choro em cima e a minha Bíblia fica borrada, e quando eu for ler de novo, Deus vai me levar de novo àquele lugar onde ele me feriu na palavra dele, tá ligado? Então, mano, a gente precisa orar. Por isso que eu falo, pra gente orar por sabedoria, né? Que eu entreguei Efésios, acho que 1,17, se não me engano. Revelação vem por oração e meditação na palavra. Sabemos que uma informação, logos, virou uma revelação, quando vira chave, e aí, ó, essa frase aqui, ó, guarda isso no teu coração, mano. Todo homem de revelação, ele vai gritar, envia-me. Isaías 6, quando o templo se encheu, né, com a presença do Senhor, e veio um anjo com a catenaz, né, aquela pedra viva do altar pegando fogo, toca a boca do profeta Isaías. Cara, ele
Primeira coisa, de um grande despertar, um grande arrependimento. Ele, Senhor, me perdoa porque eu sou um homem de lábios impuros, mano. E aí o Senhor pergunta, quem enviarei? E ele tem toda essa revelação da glória de Deus e ele responde para Deus, envia-me. Envia-me, Senhor. Então todo homem de revelação, ele vai gritar, envia-me, Senhor. Amém? Que vocês sejam essas pessoas. Então, como eu entro no conhecimento de Jesus? Fé na palavra escrita. Se você não crê na palavra escrita, Bíblia, tem muita gente, tem pregador famoso aí falando que a Bíblia não é a palavra de Deus. Misericórdia, irmão. Heresia das braba, cara. Misericórdia. Para de seguir esse cara aí, pelo amor de Deus, se você segue ele. Você sabe de que eu tô falando, né? Enfim. E orem pela vida dele, amém? Orem porque ele começou muito bem e eu creio que Deus vai restaurar o ministério dele. Mas, gente, ou se você seguir, retém o que é bom. Se você retém o que é bom, o teu filho tem que ser esse aqui, mano. Não é o que você acha legal. A gente quer tirar partes da Bíblia, cara. Se a gente não crê na palavra toda, na Bíblia inteira, de capa a capa, tá ligado? Na fitinha, que é a palavra do Senhor, a palavra escrita, como que a gente vai crer na palavra revelada? Quem é a palavra revelada? Jesus, irmão. João 1:1, no início era o verbo, e o verbo fez o que? Carne, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, irmão. Então, cara, para você crer em Jesus plenamente, se entregar 100% da tua vida para Ele, você precisa ler na palavra escrita, crer na palavra escrita, logos, ponta a ponta. Amém? Você crer na palavra revelada. Tudo o que você pensa sobre Deus, que você não encontra em Jesus, você deve se questionar. Amém? Então, é aquilo que eu falei, às vezes a gente está criando uma fábula na nossa cabeça sobre Deus, uma historinha que contaram pra gente, ou uns pedacinhos, né? Cara, você precisa ler a tua Bíblia inteira, tá? Inteira, pelo menos uma vez por ano, leia a tua Bíblia inteira de capa a capa, mano. Tá ligado? Quando alguém perguntar, pelo menos, quem já leu a Bíblia inteira uma vez na vida? Levanta a mão. Alguém já leu a Bíblia inteira aqui? Falar nisso? Sim ou não? Capa a capa, Gênesis e Apocalipse. Glória a Deus, Ju. Aleluia. Caraca, mano, que grupo de crente sensacional é esse que me colocaram, pai? Eita, glória. Forte o negócio, hein? Mano, saiu uma pesquisa um tempo atrás, não lembro de quem, mas que de cada 10 pastores, apenas 3 leram a Bíblia inteira pelo menos uma vez na vida. Por isso que a gente vê cada absurdo nos púlpitos. Então é isso que eu falei, a gente precisa gastar o nosso tempo em conhecimento, tá ligado? Faz um curso, começa com pequenos cursos, eu fiz todos que tinha na minha igreja, depois eu fui para outras escolas, tá ligado? Futuramente eu tô fazendo um Die Hope agora, online, dura 2 anos, depois eu vou querer fazer uma teologia, mano. Então a gente precisa buscar, cara, eu sou cheio do fogo, a letra mata, mas o Espírito vivifica, irmão. Se você, cara, enfiar um monte de letra na tua cabeça e orar em cima, cara, meu Deus, vai ser uma bomba, mano. É o tempo da gente andar numa mão, mano, cheio da palavra, irmão, como nossos irmãos batista, presbiteriano, que ama, tem zelo pela palavra, os reformados, glória a Deus, aleluia, pela vida deles. Mas também andar na outra mão, cheio do poder do Espírito, andando no Espírito, cheio do poder da ousadia, curando os enfermos, expulsando os demônios, amém? Palavra de conhecimento, libertando os cativos. Caraca, 11, 10, na metade, hein? Então vamos lá. Quando temos nossa identidade formada, pode estourar um pouquinho aí, se bobear, vocês estão gostando? Continuar aqui, ó. Quando temos nossa identidade formada e sabemos o nosso propósito, não somos influenciados por quem está à nossa volta. Cuidado com quem vocês chamam de amigo, né? Seus amigos estão te levando mais próximo de viver o seu propósito. Presta atenção nisso, cara. Isso é muito... Mano, pode ser o teu melhor amigo da igreja, cara. Seus amigos estão te levando para mais próximo de viver o seu propósito, estão te desviando dele, né? Pedro é chamado de Satanás e Judas de amigo, cara. Olha que louco isso. Quando Jesus revelou para Pedro, né, mano, é necessário que eu morra. Não, Jesus, eu não vou deixar que te mate e tal. Jesus olha para ele, para trás de mim, Satanás. Você tá louco, irmão? Você tá pensando só nas coisas dessa terra, nas coisas dos homens, irmão. Se liga, velho. Tá ligado? Então a gente precisa viver olhando para as coisas do alto, para aquilo que é eterno, mano. Senão a gente perde o propósito. Às vezes você tem um amigo que é muito top, cresceu com você na igreja, no mundo, sei lá, cara do teu trampo, que é mó bênção, às vezes nem é crente, mas é mó bênção, uma pessoa especial, bacana, mas ela
sem querer ela te tira do propósito, porque ainda os olhos dela estão nessa terra, cara. Mateus 6, que eu amo, mano, Jesus vai falar pra gente não viver como os pagãos, cara. É o cara que vai sempre te apresentar, e às vezes ele não tá te apresentando o pecado, não tá te chegando, ó, vamos tomar uma cachaçinha no fim de semana, ó, vamos pegar uma menininha, ô, aquele cara lá te acha mó gatinho, ele quer ficar com você, não é isso. Às vezes o cara chega com uma boa oportunidade que te tira do propósito. Foi, mano, abrir um concurso público aqui, vamos fazer, vamos pra cima, tá ligado? Vamos dar currículo pra aquela empresa. Só que o propósito de Deus pra tua vida tá onde você tá, irmão. Por isso você precisa de secreto, é o Espírito Santo, não é o teu pastor, não é uma pregação, não é a tia do coque, é o Espírito Santo que vai falar no teu coração, mano. Tá ligado? Você precisa acordar, saber, pai, o que o senhor quer que eu faça na minha vida profissional? Cara, é bênção, você tem que estudar, tem que fazer faculdade, glória a Deus, tá ligado? Por isso, inclusive, eu tranquei uma porque eu vi que tava prolongando muito o meu propósito e eu entrei sem ter uma palavra específica de Deus nessa faculdade, tá ligado? Mas foi uma bênção, quando eu tive lá eu tive propósito, mano, eu plantei uma célula lá, uma célula universitária, cara, dava mais de 50 pessoas, muita gente sendo restaurada, muita gente voltando para Jesus, muita gente sendo curada. Então, rompeu o céu, rasgou o céu ali, tá ligado? Deus iniciou algo ali, irmão. E aí eu tô vendo um outro, por conta da pandemia financeira e tal, eu discernindo meu espírito junto com o Espírito Santo, era o tempo de dar um break e ser mais específico na minha área profissional, né? Buscar coisas que encurtassem o caminho. Mas amém, às vezes o teu melhor amigo ele vai tirar do propósito, mano. E Judas, quando ele chegou para denunciar Cristo, né, para entregar Jesus pros fariseus, né, ele dá um beijo no rosto, né, e Jesus nessa hora chama ele de amigo. Por quê? Porque ele estava levando Jesus para quê? Para cumprir o propósito dele, cara. Ele veio para morrer no madeiro, ele sabia disso, amém? Então é isso, cara, cuidado, quem está na tua volta. Ó, se a nossa mente só pensa nas coisas terrenas, ela cria uma atmosfera maligna, né? Para trás de mim, Pedro, seu Satanás. Colossenses 3, né? Vai falar de a gente viver olhando para as coisas que são do alto. Não existe missão, galera. Agora eu quero falar um pouco a respeito de missão também. Então, não existe missão sem transformação. Missão sem transformação é presunção, cara. Eu vou fazer porque eu tenho dó, porque isso, porque aquilo. Não, irmão. A gente faz porque a gente ama Jesus, mano. E a nossa principal missão é amar Jesus, é conhecer a Deus. E isso nos leva a uma vida missional, tá ligado? Então, vamos lá. Precisamos voltar ao padrão do caráter de santidade de José do Egito, irmão. A gente vê a maioria dos homens de Deus na Bíblia, né? Principalmente no Antigo Testamento, pecando, cara. Né? O pecado de Davi, que é o homem segundo o coração de Deus, foi terrível, mano. Tá ligado? Abraão, mentiroso, né? Cheio de meias verdades. Bom, você vê uma série, José do Egito, o cara sofreu, foi entregue pelos irmãos, vendido como escravo, tomou cadeia sem dever, tá ligado? Pô, ele tava lá no palácio, mano, e pô, a mulher do faraó deve ser bonita pra caramba, mano. Agarrou o cara lá, não tinha ninguém vendo, mano. Ele podia ter pegado e já era, irmão. Davi não pegou a Batseba? Tá ligado? Ele podia pegar, mano. Ninguém ia ficar sabendo o que ele fez. Ele correu, brother, tomou cadeia, mano. Nunca, você não vê o cara. Oh, meu Deus do céu. A gente reclama de tudo. Tá calor, a gente reclama. Tá frio, a gente reclama, cara. A pessoa olha feio pro nosso trampo. Ai, tá me perseguindo porque eu sou crente. Sai dessa, irmão. Isso não é perseguição, não, cara. A gente vejo um monte de crente, no meu tempo tá sendo perseguido. Você tá perseguindo ou porque você não cumpre o teu horário, você não faz com excelência aquilo que você tem que fazer, você não tem um coração de servo para fazer além daquilo que lhe é pedido, tá ligado? E ainda fica enchendo o saco dos outros querendo pregar o evangelho toda hora. Aí, pô, é embaçado. Tem muita gente que vive assim, entendeu? Num local, eu sou daquele assim, eu não gosto daquela frase, né? Prega o evangelho, se possível, né? Use palavra. Mas em locais de trabalho, na família, a gente tem que pregar muito mais com a nossa vida do que com as nossas palavras, né? E na rua, se possível, use o megafone, irmão. Não deixe de falar de Cristo. Prega a tempo e fora de tempo. Então a gente precisa ter o caráter de José ilibado, irmão. Depois ele foi o segundo no governo, governou e tudo mais, tá ligado? Mas você não vê o cara murmurando uma só vez, mano. E o caráter, cara, você não vê um pecado na vida dele. Não sei que ele era meio vacilão, meio inocente, né? De querer contar tudo pros irmãos que Deus dava para ele, né? Cuidado também quando Deus te der um sonho, para quem que você vai falar, né?
Discerne o tempo, seja como os filhos de Issacar. A palavra fala que os filhos de Issacar sabiam discernir os tempos, tá ligado? Então, às vezes você recebe uma palavra profética para tua vida, ou até para a vida de alguém, mano, você tem que discernir o tempo que você precisa entregar isso. Não é sair falando, tá ligado? Fora do tempo que não vai cumprir o propósito. Então, precisamos ajustar ou trocar as lentes de como vemos o mundo. Precisamos de uma cosmovisão bíblica, né? Então, cara, eu amo meu pastor, aprendo muito com meu pastor, mas eu sou muito inspirado pelo Theo Hayashi. E, cara, ele tem falado de ser biblicamente correto, né? A gente precisa ter essa cosmovisão bíblica. Esse tempo agora, tudo, assim, pisar em ovos para falar sobre tudo é complicado, mano. Mas é Bíblia e já era, tem que falar, doa quem doer, mano, pouca ideia. Então, precisamos ter uma cosmovisão bíblica sobre quem a Bíblia diz que nós somos e o que a Bíblia diz que o mundo é. E se você não ama o mundo, não pode fazer parte da missão de Jesus. Não sei se você me entendeu aqui, você falou, meu Deus, como assim amar o mundo? Calma aí, irmão. Mas João 3,16 fala que Deus amou quem? O mundo. Não falou que amou eu, você. Amou o mundo, cara. Deus, quando ele criou no Éden lá, ele viu que tudo que ele fez era bom. O que não é bom é o quê? O padrão do mundo, né? O que o mundo segue hoje, né? As ideologias do mundo, né? O pecado que habita no mundo. Então, mas tudo que há no mundo é bom. E a gente precisa trazer restauração, trazer o céu na terra. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então é isso. Então a gente precisa amar o mundo, cara, porque Jesus amou o mundo, ele morreu pelo mundo, tá ligado? Isso é o cosmos, né, em geral. A palavra mundo ali é o cosmos. Mas enfim, você precisa amar tudo que Deus criou, mano. A gente não precisa, mano, Deus, Jesus, volta logo, acaba com isso aqui, porque eu não aguento mais. Não, irmão, não é assim, calma. Os discípulos fizeram isso também, né? Mas depois eles entenderam. E a gente vai entender também. Então vamos lá, Romanos 12:2, mano. Vamos ler, isso aqui é uma chave espiritual na minha vida e precisa ser na vida de vocês. Quem que vai ler Romanos 12:2? Romanos 12:2. Ninguém? Opa, tô no velho aqui. Achei. Achei. Pare, quem vai primeiro aí? Pode ir, amiga. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Cara, isso é lindo demais, mano. Eu amo esse versículo. Não se amoldem, que é um padrão mundano. Não, o mundo é o cosmos, as coisas criadas por Deus, mas existe um padrão mundano, pagão, que a gente precisa se desvencilhar dele. E às vezes isso está dentro da nossa cosmovisão de mundo, da maneira que a gente foi criado, né? Nem todo mundo, eu não nasci na igreja, né, mano? Nem todo mundo aqui foi, e como eu já falei lá no começo, a gente tem sido bombardeado por Hollywood, por séries, por um monte de coisa, cara, que isso vem deformando a nossa mentalidade, né? Então a gente precisa ser renovados, ter uma metanoia diária, através da leitura da palavra, da meditação, né? Então, pra gente não ser moldado pelo padrão desse mundo. Cara, a gente vê hoje na igreja, fala, amor ao próximo, amor ao próximo, amor à vida, amor à vida. Cara, e a pessoa fala assim, eu amo Jesus, eu tô na igreja, mas sou a favor do aborto, porque, né, o corpo é meu corpo, minhas regras, né. Aí a gente vê a galera amando os animais mais do que o ser humano. Gasta uma bala os petzinhos aí, né? Os pets hoje em dia aí, meu Deus, cara. Vai passear no parque com pet, né? E não sei o quê. E aí a gente vê uma criança de 10 anos estuprada, grávida, e os crentes indo lá, apontar o dedo, falar merda, né? Tá ligado? Enfim. Então, o que acontece? Estão no culto, estão no domingo na igreja, estão dando dízimo, estão dando oferta. Mas a mente está... O quê? Qual que é a cosmovisão? Padrão do mundo, velho. Tá ligado? Então, quer dizer, eu quero trazer um pouco de cosmovisão aqui, bem básico. Eu vou correr, a partir daqui vai ser rápido. Eu trouxe alguns tipos aqui. Animista, né? Cosmovisão animista. O mundo espiritual é a realidade que governa, né? Tudo se submete a essas influências, né? Exemplo, o Islã, o hinduísmo. O secularismo, né? Que é o que move o mundo hoje, em grande parte. Não aceita a realidade espiritual, né? A razão tem o poder de gerir o mundo. Somos obra do acaso, evolucionismo, né? Ateísmo.
Quer dizer, mano, esse papo de igreja, essa Bíblia foi escrita por homens, uma mentira para manipular as massas e tal. Enfim, e o teísmo, né? Lida com a realidade espiritual e a sua influência e com a responsabilidade humana em relação ao mundo. Quer dizer, exemplo, nós cristãos, nós estamos dentro da cosmovisão teísta, né? A gente entende o mundo espiritual, que é uma realidade, aliás, o mundo espiritual é mais real que esse mundo real agora, mais real que esse celular que você está me vendo agora, mais real que essa mesa que está apoiando no celular, porque tudo isso é perecível, mano, mas o mundo espiritual ele é eterno, tá ligado? Enfim, então, nós como cristãos, nós entendemos o mundo, a realidade espiritual e a influência do homem, a responsabilidade do homem em relação ao mundo, tanto é que a gente vai ser condenado, né, se a gente não se arrepender, não estiver em Cristo Jesus, o sangue dele não estiver sobre a nossa vida, estamos condenados ao inferno, porque é a nossa responsabilidade humana em relação ao pecado, a desobediência e rebelião a Deus, amém? Então vamos lá, a mentira é uma pessoa, quem vive na mentira é filho do diabo, ou seja, sua identidade é formada, se sua identidade é formada por mentiras, provavelmente você ainda não é filho de Deus, né? Amém, aqui eu já sei que todo mundo é filho do Deus Altíssimo, todo mundo aqui é crente demais, mais crente que eu. E João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Então, quer dizer, as verdades, aquilo que Deus fala sobre nós, que a Bíblia fala sobre nós, que é a verdade. Não o que o teu pai te rotulou quando você era pequeno, você é vagabundo, você não presta, você é uma piriguete, não sei o quê. Tá ligado? Isso tudo é mentira do diabo, irmão. Às vezes, querendo ou não, as pessoas que estão ao nosso redor vão ser boca do diabo nas nossas vidas, tá ligado? Quando não, principalmente aqueles que não são convertidos. Às vezes a gente convertido em Jesus ainda a gente fala umas palavras de maldição, cara. Meu Deus, imagina quem não tem, né, Cristo? Quem não é convertido. Então a gente precisa, cara, se pautar pelas verdades que a Bíblia fala daquilo que nós somos, né, mano? Amém? Você é menina dos... Você não é piriguete, você é menina dos olhos do Senhor. Amém? Você não é vagabundo, irmão. Você é rei e sacerdote. Eu ouvi muito isso, por isso que eu tô falando isso, tá ligado? E o que aconteceu? Eu virei um vagabundo, mano. Era um drogado, estelionatário, metia golpe em todo mundo, usava droga pra caramba, promíscuo. E falei, mas beleza, já que é vagabundo, sou vagabundo mesmo, e é nóis, e é discípulo do Brown, né? Vagabundo nato. E tá ligado? E hoje, mano, graças a Deus, eu creio 100% na Bíblia, aquilo que Deus diz que eu sou, né, mano? Tá ligado? Fui adotado como filho, sou rei, sacerdote, né? Reino, sacerdote, nação santa, geração eleita, né? 1 Pedro 2,9. Mas eu quero ler rapidinho aqui João 17,17. Se alguém tiver aí já na bala, enquanto eu chego. Queria pular os versículos, mas eu amo Bíblia, não tem como, velho. Tem que falar, mano. Achei de novo. Ó, eu cheguei primeiro. Ó, santifica. Eita Deus. Santifica-os na verdade, a palavra é a verdade. Então, que vai santificar o nosso padrão de mentalidade, né? Que vai nos santificar o quê? A verdade, que é o quê? A palavra. Meu celular tá tocando aqui. Vocês estão me ouvindo? Parou aí? Tá um pouquinho baixo, mas pode escutar. Voltou agora, abençoado, tá? Enfim, santifica a verdade, cara. A gente precisa... A nossa identidade, ela realmente vai ser transformada e moldada, né? Segundo a imagem e semelhança de Cristo, de Deus, na verdade. Então, como eu já falei, a orfandade é a mal desse século, né? Deus quer nos enviar como filhos e não como órfãos. Quem aqui estava no Descende? Essa é uma frase da Heidi Baker. Quem aqui conhece a Heidi Baker, mano? Eu amo a Heidi Baker, cara. Você é louco. E, enfim, eu tive uma aula através da Iris Global, né, mano? Nessa pandemia com ela. Foi muito louco, cara. Você é louco, irmão. Que quarentena. O melhor tempo da minha vida tá sendo agora. Glória a Deus. Todo mundo, muita gente no Descende. Então ela falou isso lá, né? Que Deus quer nos enviar como filhos e não como órfãos, mano. Tá ligado? Então, falando ainda a respeito de identidade, né? Deus não nos fez, isso aqui é um problema hoje muito grave nos nossos dias, né? Problema com identidade sexual, né? De gênero, né? Deus não nos fez hétero ou gay, ele nos fez macho ou fêmea. Ele mesmo
Não, mesmo você sentindo, eu não sei se alguém aqui passou por isso ou passa por isso, amém? E Deus falou muito forte comigo quando eu estava preparando, eu nem ia pôr, Deus falou, não, põe, você precisa pôr. Talvez se não for, seja você que está aqui agora ao vivo com a gente, talvez alguém que esteja assistindo depois dessa gravação, se você já teve problema com isso, tá ligado? Com o teu gênero sexual, Deus, ele não fez as pessoas hétero ou gay, ele nos fez macho e fêmea. E mesmo você se sentindo ao contrário, devemos andar na verdade como macho ou fêmea. A gente precisa lutar contra isso, transformar a nossa mentalidade, né? Ter uma metanoia a respeito disso, amém? Então receba, se você nasceu um homem, você é um homem. Se você nasceu uma mulher, você é uma mulher. Mesmo que a tua alma, o teu sentimento fale ao contrário. Lembra lá? A gente não vive pelos sentimentos, a gente vive pela verdade. Então, a verdade, ela nos cura, ela nos liberta. Amém? Então, Gênesis 1, 27. Cosmovisão de liberdade cristã. O oposto de ser escravo é ser senhor. Ou seja, só é livre quem tem liberdade para escolher o seu senhor. Tá ligado? Então, se você escolhe Jesus como seu senhor, você é livre de tudo aquilo que te escravizava, o pecado, as suas emoções, seus sentimentos deturbados, tá ligado? Talvez você cresceu sem pai, você viu lá no começo lá que o mal do mundo é a orfandade. Se você cresceu sem pai, ou teu pai, você cresceu com ele na tua casa, mas você era um órfão de pai presente, isso talvez tenha deformado a tua identidade. Então eu quero trazer algumas verdades aqui, né? O pai define a sexualidade, tanto da menina quanto do menino, né? Na verdade, o pai afirma a sexualidade, né? Exemplo, o pai traz segurança e afirma a identidade do filho ou da filha, né? Eu coloquei aqui, exemplo, famílias gays, né? Hoje a gente tem padrão, pode adotar e tal, homem mais homem, adotar uma criança, mulher, mas, cara, se ele, muito provavelmente, se não tiver um pai, uma pessoa ali que seja o homem que afirma a identidade dele, cara, essa criança ela vai crescer talvez conturbada, não vai estar alinhada, tá ligado, a identidade dela. E eu falo isso assim, ó, eu tenho uma filha de 9 anos, então tudo que ela possa ouvir na rua de um homem, ela vai ouvir de mim antes, que ela é linda, tá ligado? Que ela é gatinha, tá ligado? Então, tipo assim, minha filha não tem carência nenhuma de... Como é que eu posso falar? De afeto masculino, tá ligado? De afirmação masculina, né? Do pai dela, de um homem. Então, a crianças, né? Meninas que não tiveram isso, provavelmente elas iniciam sua vida sexual muito cedo. Elas começam a ficar com a galera, fica com o outro muito cedo, porque elas estão buscando essa carência que não foi suprida pelo pai biológico dela, ser suprida através dos homens nas ruas. É a mesma coisa os meninos, cara, tá ligado? Então, um cara que tem isso afirmado pelo pai biológico dele, você pode ver que é um cara que não fica com todo mundo, ele tá sempre namorando, tá ligado? Ele tem um namoro longo, às vezes não dá certo, ele tem outro namoro longo. Então você vê que ele não precisa estar, tá ligado, se prostituindo assim o tempo todo. Então o pai traz segurança e afirma a identidade do filho. Por isso que o pai é aquele que traz a provisão, é o sacerdote, ele traz a segurança, tá ligado? Minha filha, quando olha pra mim, ela se sente segura, velho. Ela sabe que ninguém vai fazer nada com ela, porque eu tô na parada, velho. Eu sou o pai dela, mano. Entendeu? Então é a mesma coisa o nosso pai, que é Deus, mano. E esse tipo de relacionamento deformado, isso traz problema no nosso relacionamento com Deus Pai. Então, o mundo hoje tenta desconstruir, né, o patriarcado, o homem, né, como provedor, né? Então nós somos uma geração carente de pais biológicos. Por isso, essa geração vive tantos problemas de identidade e não cria um relacionamento com a pessoa de Deus Pai. Se às vezes você ama Jesus, eu amo Jesus, o Espírito Santo é legal, eu dou uma chapadinha nele, um tremelique, mas você não consegue clamar pelo Abba, né? Pelo Pai. Então vamos lá. Uma parada, carência, ela significa o quê? É a ausência de algo. Essa carência tem sido suprida por vícios, más condutas de relacionamento e promiscuidade, né? E a carência, ela não é suprida, ela se cura, entendeu? Recebendo a filiação de Deus como Pai. Amém? Eu ia fazer uma oração agora, mas eu vou deixar para o fim. Pode estar dando 11h30, pode estender aqui rapidão? Tá no finalzinho. Pode continuar aí, João? Bora. Rapidão, acho que 15 minutos termina. Pode. Pra cima? Fechou, vamos embora então. Ó, então aqui eu trouxe uma árvore, não sei quem que tá no PDF aí, depois vocês vendo no PDF, vocês vão entender melhor. Uma árvore, né, que ela representa
como é definida a cosmovisão que a gente tem, né? Então a árvore, ela tem o tronco, né? Ela tem as raízes, ela tem a copa, ela tem os frutos, né? E ela tem os galhos. Então vamos lá, vamos começar de baixo. E o terreno, né? O terreno, a gente pode colocar como são os princípios religiosos que a gente recebeu. A raiz são as nossas crenças, né? O tronco são os valores. Você vê que o tronco, os nossos valores, cara, é pilar na nossa vida, né? Os galhos representam o nosso comportamento. E as consequências de tudo isso, né? O solo que a gente está firmado, né? As crenças que a gente tem através desses solos, os nossos princípios, né? Que a gente extrai os nutrientes para a nossa vida e eles passam, eles geram nossos valores, né? E esses valores geram o quê? Os nossos comportamentos, são os galhos, né? E a partir dos nossos comportamentos são gerados os frutos. Que tipo de frutos nós estamos gerando, né? Então, a palavra mesmo fala, né? A árvore é conhecida pelo quê? Não é se ela é bonita. Jesus mesmo viu a figueira não deu fruto. Jesus amaldiçoou a figueira, ela secou. Então, quer dizer, Jesus, ele quer comer o quê? Os nossos frutos, ele quer chegar em nós, ver se a gente tem frutos bons, mano. Então, a árvore, ela é conhecida pelos seus frutos, né? Então, nem toda árvore dá fruto bom, às vezes pode dar fruto podre. Então, vamos lá. O que se impacta, né, na nossa vida, no nosso desenvolvimento? Então, o nível da nossa crença. Vamos supor que um grupo de indivíduos tem uma crença comum acerca do trabalho. O trabalho é uma maldição. Esta crença pode ser expressa de diversas formas. Muitas vezes ela pode ser verbalizada diretamente pelos membros da comunidade. Então, vamos lá. Se você fala, pô, você acorda na segunda, tem que trabalhar, aquele trampo, não sei o que, isso aqui. Cara, vai ser horrível, cara. Tua semana, por isso que é desgastante, sabe? Então, os nossos níveis dos nossos valores. Como o nome já diz, né, os valores se referem à composição de valores entre fatos, ideias e pessoas. O que vale mais e o que vale menos. O que é melhor e o que é pior. O que é mais e o que é mais ou menos importante. Então, quer dizer, o que é mais importante? Eu passar tempo com Deus no meu secreto ou passar tempo com meus amigos? Ou passar tempo no secreto ou no Netflix, né? Então, vamos lá. O nível de... Por isso que o primeiro mandamento, no primeiro lugar, o que importa mais? Eu passar... Tá ligado? Eu tenho um trampo que eu ganho muita grana, só que eu não tenho tempo para o ministério, para servir, para ter tempo com Jesus. Eu pego só um cultinho de domingo, tá bom? Ou um trampo que eu ganho menos e eu tenho tempo para todas as coisas, né? Do ministério, de Jesus e tudo mais. Então, o nível de comportamento, né? Com um conjunto de valores acima, abre-se precedentes para uma série de padrões comportamentais. Corrupção, deslealdade, acomodação, indolência, falta de compromisso, vontade de querer levar vantagem de tudo, né? Tal do jeitinho brasileiro, que é uma maldição e está quebrada no nome de Jesus. Nós vamos acabar com isso, porque nós estamos estabelecendo o reino de Deus sobre essa nação. Por mais que sejam coisas condenáveis, acabam sendo praticadas no dia a dia, né? A crença que está por trás ainda não foi afetada. Metanoia, precisa de metanoia. Nível das consequências, pobreza, miséria, corrupção e subdesenvolvimento são apenas algumas das consequências geradas por esse padrão coletivo de comportamento. Então, quer dizer, tudo o comportamento gera o quê? Consequências, né? E existe uma frase, usa muito em coaching isso, né? Pensamentos geram o quê? Atitudes que geram consequências, né? Acho que é essa ordem, né? Pensamentos, né? Geram atitudes que geram consequências, é isso mesmo. Nível de consequências, a pobreza, miséria, corrupção, desenvolvimento são apenas algumas das consequências geradas por esse padrão coletivo de comportamento. Então, como podemos combater essas coisas? Aí eu te falo, 60 milhões de evangélicos no Brasil hoje, olha o país que nós vivemos. Consequência do quê? Igrejas lotadas de membros buscando as bênçãos. Nós precisamos do quê? De igrejas lotadas de discípulos que buscam o Deus das bênçãos, se relacione com Deus. E aí nós vamos ver um estilo de vida missional, isso que eu quero trazer aqui para nós, tá bem? E vamos mudar essa nação, porque nós vamos gerar discípulos. Esse é o objetivo disso aqui, né? Discípulos 420. Deixar de ser membro e se tornar um discípulo, amém? E assim nós vamos transformar essa nação e as nações, em nome de Jesus. Então, o nível da religião, a orientação religiosa fundamental de alguém pode produzir um resultado decisivo nessas condições, dependendo de qual ela é e de como ela é apropriada pelo indivíduo e pela comunidade. Ou seja, se você não entender a Bíblia, 47% das pessoas hoje evangélicas acham que não pode pregar Jesus, então não sei que Jesus que ela conheceu e que Bíblia que ela leu, porque se Jesus mudou a história dela, e se ela ama o próximo como ela mesma, ela precisa pregar Jesus.
O Theo usou um exemplo que eu usei no Equibalo, no primeiro Equibalo, e eu amo esse exemplo. Nós temos o quê? A cura do mundo. Hoje o mundo está ansiando pela vacina da Covid-19. E nós temos a vacina da cura do mundo, que é Cristo Jesus crucificado, e é esse que nós pregamos. E é esse que vai mudar as nações, esse que vai mudar as famílias. E a gente quer morrer com essa cura só pra gente? Será que a gente realmente tem compaixão pelos perdidos? Será que realmente a gente ama Jesus? Amém? Então, cara, a gente precisa levar a cura para as nações, e a cura é Cristo Jesus, amém? Então, vamos lá. Raiz é o conjunto de crenças, né? E o que aceitamos como verdade passa a ser o filtro e fundamentos das nossas famílias que a gente vai criar, da cultura, tudo aquilo que a gente cultiva gera uma cultura, né? Da sociedade a qual vivemos. Então, a gente precisa ter uma cosmovisão bíblica. E para isso você precisa ler Bíblia. A paternidade de Deus gera cura. Todo discipulado custa tudo. O discípulo é aquele que entendeu a sua identidade e pratica tudo que o Pai faz. Assim como Jesus só fazia o que viu o Pai fazer, devemos imitar Jesus. 2 Coríntios 3,18. Depois você lê lá na semana. Jesus está nos chamando de forma integral para a missão. Eu não falo apenas do missionário tradicional, aquele transcultural, aquele que sai do teu lugar hoje, sai aqui de Guarulhos e vai lá para o Amazonas, para os ribeirinhos, aquele que sai daqui e vai lá para o Nordeste, para a África ou para qualquer outro lugar do mundo. Não falo só desses, esses sim, beleza, né, eles sempre existiram e vão continuar existindo, mas a gente precisa de um novo entendimento de missões, que tem um estilo de vida missional, cara. O meu maior campo missionário hoje é meu carro, cara. Cara, são 2 anos quase trabalhando com aplicativo, mano. Na Uber, eu tava vendo, já passou mais de 2.000, já fiz mais de 2.000 viagens. Na Uber e na 99, mais de 2.000 também, cara. Eu devo ter feito no mínimo umas 5.000 viagens. Eu prego, a cada 10 viagens, eu prego pra pelo menos 3 pessoas, mano. Tá ligado? Mano, pensa, o Noronha saiu, mas acho que ele vai entrar de novo. Aconteceu uma parada muito louca. Eu participei do pocket dele. Tá aí, Noronha? Tá aí, pai? Vou contar aquele testemunho. Tava dando interferência aqui. Eu tava no pocket dele na quinta-feira, né? Que ele deram um pocket lá na universidade dele, do Dunamis. E eu tava participando, ele começou a liberar várias palavras de conhecimento e tal. E eu recebi 2 nomes do senhor, mano. Aí eu achei que eu tava viajando, que minha esposa tava falando desse nome aqui em casa, uma amiga dela. Né? Um era Kátia, eu falei, mano, essa é amiga da minha esposa, tô viajando. E o outro era Karen. E aí eu perguntei da Karen no grupo, não tinha nenhuma Karen. Eu falei, amém, beleza. Ninguém conhece uma Karen? Também não conhece. Amém, glória a Deus, aleluia. E aí a Kátia eu deixei quieto, não falei, mas depois eu chamei o Matheus no zap e falei, irmão, depois você procura aí e vê se aparece uma tal de Kátia aí com dor nas costas, esclerose, alguma coisa assim, mano. O Espírito Santo tava me falando isso. E era a namorada do pai dele, cara. Tá ligado? Então a gente não pode reter nada. E depois à noite, trampando, eu no meu maior campo missionário, que é o meu carro, mano, eu peguei uma passageira numa comunidade aqui em Guarulhos, todo mundo fumando maconha, ela com filhinho de cola, um carrinho de bebê. Quando eu fui a gente chegou no destino, né? Eu tirei o carrinho dela do bebê do porta-malas, falei, vou te ajudar a atravessar a rua com o carrinho. E aí eu peguei o carrinho, deixei meu carro aberto, porta-mala aberto, carro ligado no contato, atravessei e ela falou, pô, obrigado, Deus abençoe. Aí, mano, o Espírito Santo já transbordou em mim, eu falei, amém, Deus abençoe muito. E outra coisa, você sabe que Jesus te ama? Ela olhou assim, achou que tava zoando, cara de dread, né, mano? Eu falei, não, é sério, Jesus te ama muito, né, mano? Você sabia disso? Ela ficou olhando, aí eu comecei a ministrar ela, declarar algumas palavras, declarei Jeremias 29:11, ela já começou a ficar emocionada. Aí do nada eu lembrei, Karen. Eu falei, você conhece alguma Karen? Ela falou, eu conheço. Eu falei, quem que é essa, cara? Tá passando por alguma dificuldade muito grande, não tá? Ela falou, não, tá com depressão. Então a gente não pode reter nada, gente. O Espírito Santo, ele é vivo, cara. E é isso. Então é isso. Eu sou missional, cara. Não importa se a pessoa vai me dar uma estrela. Se eu tiver abertura, eu vou falar de Cristo pra ela, amém? Então é isso. Você tá no teu trabalho, irmão. Você não precisa ser um crente chato. No meu caso, a pessoa entra no meu carro, eu nunca mais vou ver ela. Então eu só tenho uma oportunidade para falar de Jesus para ela, tá ligado? E pode ser, mano, já teve pessoas que foram parar numa igreja, teve pessoas que reconciliaram com Jesus depois se batizaram, teve pessoas que voltaram para caminhar. Cara, muitos e muitos testemunhos de cura. Muitos e muitos testemunhos eu tenho vivido nesses 2 anos, cara. E não é um trampo que eu uau, meu Deus, eu amo. Não, mas eu sei que Deus está me usando ali. E o propósito dele para minha vida hoje
hoje é ali. Então, a gente precisa ser missional, cara. O teu trabalho é o teu campo missionário. A tua universidade é o teu campo missionário, amém? O teu bairro é o teu campo missionário. Atos 1:8, primeira Judéia, tá? Hoje a gente começou um movimento aqui em Guarulhos, Equibala 011, para quem não conhece. Começou no final do ano passado, em novembro, e a gente começou a vir para as ruas agora, amém? Por que Equibala 011? Porque a gente entende que código de área 011, né? Você vai ligar 011 São Paulo. 011 é a nossa Jerusalém, Atos 1:8. Primeira Jerusalém, depois a Judéia, depois a Samaria, depois os confins da terra. Às vezes a gente fala, Deus me envia para a África, não sei o que e tal. Calma, irmão. Teu vizinho sabe que você é crente? Teu vizinho já pediu oração para você? Então começa nas coisas pequenas, mano. Amém? Então vamos lá. Jesus está nos chamando de forma integral para a missão, para ter um estilo de vida missionário. Olha que linda essa frase que eu vi essa semana num podcast. Pessoas simples em lugares pequenos podem fazer coisas extraordinárias. É um ditado africano. No reino de Deus, o caráter precede a missão. Se o diabo tiver 1% de você, ele já está satisfeito. Tá bom? Então a gente precisa ser totalmente limpo pela palavra, amém? Tem um estilo de vida de arrependimento. Pecou, pede perdão, confessa para o irmão para ser sarado, amém? O teu líder. Missão não é pautada pelos resultados, mas pela fidelidade ao Senhor. Às vezes você fala, Deus não está falando comigo, eu não sei o que Deus quer. Mas lembra a última coisa que ele te falou? Você tem sido fiel à última coisa que ele te pediu? É isso que ele requer da gente, tá bom? Então, o discípulo radical é aquele que mantém os olhos em Jesus em todas as circunstâncias, nas boas e nas ruins, no vale é onde que a gente é provado. Talvez seja nesse tempo agora de pandemia, que a gente começou mal e graças a Deus todo mundo agora está num nível alto com Jesus. Né? Porque os nossos olhos continuaram fixos em Jesus, amém? Não nas circunstâncias, né? Então é isso, quando Pedro começou a andar sobre as águas, quando ele tirou os olhos de Jesus, ele o quê? Afundou, mas ele teve fé para caminhar, amém? No grande dia, muitos chegarão, né? Na grande dia da volta do Senhor, né? Muitos chegarão ao Senhor com grandes resultados, igrejas incríveis, lotadas, e ouvirão do Senhor Jesus, aparta-te de mim, porque você pratica o mal e eu não te conheço. Então, devemos ser conhecidos nos céus e temidos no inferno. É o que eu falei. Nosso Leonardo Ravenhill, cara, um cara incrível, não sei quem conhece, escreveu o livro Porque Tarde do Pleno Avivamento, e ele falava assim, cara, eu quero estar com meu nome na lista dos top 10 de mais procurados do diabo no inferno, velho. Tá ligado? Então a gente precisa ser conhecido no céu pelos anjos, que você é um cara que dá trabalho, mano. Você invade prostíbulo, você invade as biqueiras, você prega no metrô, no ônibus, você prega pra todo mundo, irmão. Dá trabalho pros anjos, tem que ficar ali, tá ligado? Guerreando com os demônios, e onde você chegar, os demônios tem que peidar na tanga. Falar, meu Deus, chegou aquele crente cheio do fogo, cheio do espírito, cheio da ousadia, tá ligado? Amém? Então, é isso, muita gente vai chegar com resultados incríveis, com igrejas incríveis, vai tomar de Deus, não te conheço. Então precisamos voltar para o padrão de santidade bíblica, né, estabelecida pelos apóstolos. A missão não é sobre multidões, é sobre um, a gente precisa parar por um, esse é o amor ao próximo. Às vezes a gente está no evangelismo, não está rolando ali na hora, a gente está pensando no próximo. Não, cara, entrega tudo que você tem para aquela uma vida, irmão. Você tem parado tudo que você está fazendo no teu cotidiano para ministrar uma vida, mesmo que ninguém esteja vendo, tá ligado? Entendeu? É isso, às vezes a gente está pensando em pregar para multidões e tudo mais, tem uma plataforma, mas a gente precisa parar por um. Esse é o ministério de Cristo, irmão. Como Deus parou, Jesus parou pelaquela mulher adúltera, né? Quem te acusa? Vai, não peques mais. Amém? Então, precisamos sofrer por Jesus. Depois, sei lá, 1 Coríntios 9:9, Atos 20:23. Amém? Nossa vida tem que respaldar a nossa pregação. Somos a Bíblia que o mundo lê. Amém? Então o mundo está cansado de ver Jesus, ouvir na rua, Jesus te ama, e ligar a TV, ver hipocrisia, ver nego vendendo a fé, comercializando a fé, ver flor de lis, ver um monte de patifaria aí, amém? Então, pô, a gente precisa ser o povo que as pessoas olhem, mesmo se a gente sem a gente falar, eles vejam Cristo em nós pelas nossas atitudes, irmão. Entendeu? Amém? Então a obediência determina o avanço, seja sempre fiel no pouco, amém? E outra, às vezes a gente está fazendo, por quê? Por causa de soberba, né? A gente quer ser, a gente quer aparecer, né? Jesus nos estabeleceu como luz do mundo, sal da terra, mas para que as nossas boas obras apontem sempre para o Pai e dê glória para o Pai. Nunca a gente pode roubar a glória de Deus, amém? Novo Testamento, Herodes roubou a glória de Deus, aconteceu com ele, morreu, foi comido pelos bichos, irmão. Novo Testamento, tá?
Ananias e Safira mentiu para o Espírito Santo, também morreram. Então, cuidado com esse evangelho só da hipergraça aí que muitos estão pregando. Devemos ir, mas devemos estar preparados. Gasta tudo que você tem se preparando. Glória a Deus pela vida de vocês que estão aqui hoje, se preparando para a missão. Não existe nada mais nobre que entregar 100% da nossa vida a Jesus, né? E a sua missão, mano. Que é o quê? O mistério de Jesus é o mistério da reconciliação, reconciliar o mundo com Deus, amém? Eu queria contar a história rapidinho dos moráveis para acabar aqui. Os moravianos foram liderados pelo conde Zinzendorf, né, no século XVIII. Quem conhece aqui a história dos moravianos, dá um amém aí. Foi um movimento no século XVIII. Caraca, que povo crente, irmão. Glória a Deus. Feliz, hein, mano? Feliz com vocês, hein? O movimento de oração foi um movimento de oração contínua, 24/7, quer dizer, 24 horas por dia, 7 dias por semana, que durou aproximadamente 100 anos, né? E eles oravam, cara, porque eles estavam dispostos a ser resposta, né? E tudo começou com unidade. Primeiro eles começaram tretando, um tinha uma visão, um era puritano, outro era isso, era aquilo. Zinzendorf chegou, rapaziada, se vocês quiserem ficar aqui, porque eles eram tudo exilados, né? Eles estavam sendo correndo, porque eles eram protestantes perseguidos. E aí ele falou, mano, a gente precisa ter unidade, mano. Vamos se pautar pelaquilo que nos une, mano. Um só batismo, um só Deus, tá ligado? Então, a gente fica brigando, porque um ora em línguas, outro não ora, isso aqui, cara, vamos nos elementares. Se o batismo é aspersão, é imersão, cara, a gente crê no batismo, a gente crê em Jesus, tá ligado? A gente crê que Jesus ressuscitou no terceiro dia, amém, glória a Deus, aleluia, vamos caminhar em cima dessa verdade em unidade. Isso gerou, cara, o maior envio missionário da história até aquele momento na igreja, cara. E os jovens moravianos, teve 2 jovens de 20 anos que eles ouviram falar de uma ilha na Índia, né, cujo agricultor era um ateu, e ali era cheio de escravos. E esses 2 jovens, ele falou, mano, a gente quer ir lá pregar o evangelho para os seus escravos. E o dono não quis. Falou, não, mano, não vai pregar, eu sou ateu, nem curto Deus, velho. Ele falou, então tá bom, a gente vai vender as nossas vidas para ir como escravos para lá. E eles foram como escravos, eles se venderam para esse ateu, para esse agricultor, dono dessa ilha, para ir como escravos, para evangelizar os escravos, mano. E tem essa frase, cara, estou encurtando aqui a história, né? Mas a frase que é mais famosa de todos os moráveis, né? Que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento, né? Que foi a frase de despedida deles, quando eles estavam no navio, todo mundo chorando na despedida deles, e eles cantavam isso, que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento, né? Então, Efésios 3:20, e eu estou terminando, estou convencido que não devo orar se não estou disposto a ser resposta pelo que estou orando, né? Deus é poderoso para fazer muito mais de acordo com o seu poder que opera em nós, amém? Então é isso, os moráveis, eles cara, incendiaram John Wesley. John Wesley foi inspirado, foi desperto. Quem aqui conhece John Wesley? Eu amo John Wesley, é a história que me inspira muito. Começou o movimento metodista, cara, foi expulso das igrejas porque pregava o verdadeiro evangelho, e ele vem com a frase, o mundo é minha paróquia, não fique esperando um púlpito para você pregar, o mundo é a nossa paróquia, não espere uma plataforma, o mundo é a nossa paróquia. Pregue no ônibus, pregue no metrô, pregue na praça, pregue na porta da tua casa, prega no mercado, prega na fila do pão, prega na fila do banco, prega na fila da faculdade para pagar a mensalidade, prega na tua faculdade, prega no intervalo, prega a todo tempo, a tempo e fora de tempo. Então a gente precisa, qual que é o preço do discipulado? É o martírio, é a morte, amém? Jesus entregou a vida por nós, e nós devemos entregar a nossa vida pelos nossos irmãos, amém? Então é isso, o custo do discipulado custa tudo, custa a nossa vida, amém? Então não é que todo mundo aqui vai ser um mártir, mas a gente precisa viver com esse espírito de martírio em nós. Se for preciso morrer, eu morro, amém? Senhor, eu vou, e se morrer, morri, amém? E se morrer, morri, amém? É isso, cara, que o Senhor derrame esse espírito de martírio sobre nós, e esse movimento dos moráveis durante 100 anos, cara, eles enviaram missionários para o Suriname, Guiana, Egito, África, Groenlândia, Lapônia, Ceilão, Algéria. Tinha um cara muito rico na época, ele queria ir, acho que se não me engano, para a Groenlândia, pregar para os esquimós, ele só tinha umas roupas chiques e sapato top, ele pediu um sapato velho para poder ir, né, para os Zinzendorf,
E o Zé falou, não, eu vou buscar o sapato e já volto, cara. E quando ele voltou na fazenda desse cara, desse agricultor muito rico, só tinha uma faixa escrito, cara, Jesus não podia esperar pelos sapatos. Ele foi sem sapatos, cara, pregar para os esquimós, amém? E aí eu coloquei uma foto aqui da morte dos apóstolos. Esse foi o preço do discipulado que eles receberam. Essa foi a paga deles, né? Uns decapitados, outros crucificados, outros queimados. Amém? E é isso, gente, que a gente possa viver com esse espírito de martírio. Nem todos seremos mártires, mas nós precisamos estar dispostos a entregar tudo, a nossa vida pela missão e a Cristo. Amém? E eu quero orar agora para finalizar. Abre tuas mãos assim, eu creio que o Espírito Santo já vai vir agora com sinais, Pai, Espírito Santo, eu oro por sinais agora, mãos, tem pessoas com a sua mão esquerda, ou suas mãos aquecendo, muito fogo, se você está com a tua mão esquerda aquecendo, põe um amém aqui, você está recebendo o dom para curar os enfermos agora, você vai impor suas mãos para curar os enfermos, eles serão curados, porque assim a palavra do Senhor diz, não é porque eu estou dizendo, amém? Quem tá com a mão, tem pessoas aqui, vai colocando amém. Quem tiver com a mão, põe eu. Pode pôr eu aí no chat. Quem tiver com a tua mão queimando. Pessoas estão com o peito queimando. Palavras, quando você estiver lendo, elas vão se tornar revelação na tua vida, como aqueles discípulos andaram com Jesus no caminho de Emaús e o peito deles aquecia. Você vai ler a palavra e isso vai gerar fogo dentro de você. Você vai falar, uau, meu Deus, amém? Pai, em nome de Jesus, eu oro agora por cura. Talvez você vai sentir uma eletricidade dos teus pés, da ponta da tua cabeça até a ponta dos teus pés. Isso é uma cura, você está recebendo cura na tua identidade. O Senhor está, lançando fora todo espírito de medo agora. Assim diz o Senhor, as coisas velhas se foram, eis que coloco coisas novas, esperança de um futuro para você. Eu vejo o Senhor te tocando para levar multidões de jovens à presença dele. Multidões de jovens universitários indo para a presença de Deus através da tua vida, Emily. Em nome de Jesus, você vai ser um agente de transformação na tua universidade. Você vai pôr fogo na tua universidade. Pai, vem Espírito Santo, mais da tua presença aqui, Senhor. Mais de ti sobre nós, Senhor, nós clamamos, nós honramos a tua presença, nós chamamos, vem com cura, Pai, na identidade, Pai, vem confirmando os chamados, Pai, em nome de Jesus, Pai, confirma com sinais, talvez agora você vai ver pó de ouro nas suas mãos, talvez a mão de algumas pessoas aqui vai escorrer um óleo agora, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas. Batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu vejo a imagem de um monte e o Senhor nos está chamando para subir o monte, sabe? Como lá em Moisés, em Êxodo, a galera ficou no pé do monte com medo da manifestação do Senhor, dos trovões, e o Senhor está falando, ei filha, sobe aqui. Ei filho, sobe aqui. Sobe aqui. Eu vou te revelar coisas incríveis que nem ouvidos ouviram, nem olhos viram. Amém? Não tenha medo do teu chamado, não tenha medo do Senhor, não tenha medo daquilo que o Senhor entregou no teu coração. Os sonhos dele são maiores que os nossos, os caminhos dele são mais altos que os nossos. Cara, se Deus te entregou um sonho que você olha, meu Deus, eu não vou conseguir sozinho. Glória a Deus por isso, porque esse é um sonho de Deus. Porque se você conseguir realizar qualquer sonho sozinho, você não precisa de Deus, amém? Então os sonhos de Deus, eles são muito maiores do que a gente pensa, cara. Nunca imaginei poder estar pregando o evangelho como eu tenho pregado hoje, vendo muitas vidas sendo curadas. Pai, essa aula aqui, cara, não é só uma aula cheia de informação, mas é um impartation. Pai, estica a tua mão aí que você vai receber. Pai, em nome de Jesus, tudo que está sobre a minha vida, Senhor, eu transfiro para a vida desses irmãos e irmãs, Pai. Ousadia para pregar o evangelho, Pai. Ousadia para pregar o evangelho. E que, Senhor, o evangelho, a palavra deles, como fala, Pai, em Coríntios, Pai, não seja, Pai, apenas palavras de persuasão humana, mas sejam cheias do poder, porque assim, Jesus, o Senhor falou que confirmaria a nossa pregação até que o Senhor venha. Pai, que o Senhor levante, Senhor, João Batista, geração
de João Batista, Pai, que leve muitos ao arrependimento, e a geração de Elias, cheia do poder do Espírito, Pai. Em nome de Jesus, assim eu te louvo, Pai. Amém. Oh, amém e amém. Oh, glória. Você é louco. Amém. Sem palavras. Alguém tá vendo um pó de ouro aí na mão? Se você viu isso, é o Senhor confirmando aí com sinais. Isso aí não é crendice. Ele mesmo falou que confirmaria, né? Com sinais. Alguém sentiu a mão aquecendo aí? Põe um eu aí. Aleluia. Não tenha medo de orar pelos enfermos, amém? Pratica tudo que vocês receberam hoje. Começa na tua casa. Joga fora Doril, qualquer remédio para dor de cabeça. Todo mundo tiver dor de cabeça em casa, fala, vamos orar primeiro. Padrão. Todo mundo que ficar doente em casa, o padrão primeiro é orar e declarar a cura no nome de Jesus, amém? Vocês vão começar a ver muitas coisas. Isso vai gerar ousadia para vocês levarem isso para as ruas, amém? No teu trabalho, teu amigo fala, eu tô com dor de cabeça, posso orar? Tá ligado? E assim vai crescendo, cara. Eu orei e muitas vezes você não vai ver no início, tá? Mesmo que tenha sido liberado, hoje você recebeu. Eu orei por muitos enfermos, praticamente uns 100 aí, para eu ver a primeira cura, né? Então, e hoje eu tenho visto várias. Mas é isso, gente. Obrigado por esse tempo. Espero que tenha edificado muito a vida de vocês. Meditem nos versículos, meditem nisso que foi entregue hoje, que a gente possa praticar isso aí até o Senhor venha. Amém? Amém, irmão. Valeu, Carlão. Você é brabo, irmão. Eu vou assistir de novo. Eu não peguei do começo, mas foi bem. Só peguei aqui metade do final. Já senti aqui o fogo. Pensa demais, obrigado por participar com a gente aí, mano. Foi uma honra ter você com a gente. Vamos pra cima, mano. Foi só o começo, tamo junto. Glória a Deus, foi uma honra, uma responsa abrir, né, a parada, mas espero que eu tenha, né, atendido as expectativas aí da galera. Amém. Muito obrigado, Carlão. Sempre que você fala, nós nos sentimos mais apaixonados por Jesus. Então, muito obrigado mesmo pela sua participação. Amém. Obrigado a vocês. E eu espero que vocês estejam mais apaixonados por Jesus. E até a próxima aula, gente. Beijo, Deus abençoe, hein?